O amor não existe, literalmente. O amor, na realidade, é um verbo. Então, se eu quiser saber quanto amor você tem no seu coração, devo prestar atenção nas suas ações e como você se comporta comigo. Ela é uma atriz, escritora e produtora mexicana. Mais conhecida pelo seu papel em Altered Carbon, da Netflix. Esta é uma mulher que capturou meu coração, que me amou e me aceitou completamente pelo que eu sou. Deem as boas-vindas a Martha House. Quando você está lidando repetidamente com algo que não gosta na pessoa com quem está, é porque, no fundo, deseja que ela mude. Mas essa é realmente a pessoa com quem você está. Ou você a aceita ou não fica com ela. Por que você acha que Deus precisa estar no centro da intimidade e do relacionamento para casais casados? Fiz uma peregrinação e estava tendo uma conversa muito bonita com um sacerdote. E ele disse que o primeiro conselho que ele dá às pessoas... Como é se sentir com seu sobrenome agora sendo House? Incrível. Se sente bem? Sim, claro. Se sente poderosa e incrível? Nós estamos unidos. Nós estamos unidos. Somos uma família. Somos uma família. Sim. E neste episódio vamos detalhar como nos preparamos para o casamento, o processo que passamos e todos os passos diferentes. E foram muitos passos diferentes. Muitos passos. Mas para mim foi como se desejasse que todos passassem por um processo similar antes de se casar, ou, na verdade, antes de se comprometer e depois casar. Sim. E a última vez que tivemos um episódio com você foi quando te pedi em casamento na conferência Summit of Greatness. Sim, foi assim. Esse foi o último episódio. Foi há 1 ano e meio. E foi no palco onde tivemos uma entrevista incrível. Sim. E eu tinha um anel. Eu não sabia de nada. Isso é o mais louco da situação. Você me disse que eu estaria no palco com você para me fazer algumas perguntas e falar um pouco, e eu pensei, que perguntas? Não tinha ideia do que estava acontecendo. Isso tipo 2 ou 3 dias antes? Ou isso 1 semana antes? Sim, de repente, acho que ouvi tudo primeiro de Sarah. Sim. Eu pensei, uau, eu vou subir? Sim, eu ia ser uma das entrevistadas. Sim, eu pensei, ok, ótimo. Eu te disse que só ia te fazer uma entrevista, algumas perguntas e tudo bem. Mas você sabe como sou. Sou muito estudiosa, então gosto Sim. de me preparar. Pensei, amor, do que você quer que falemos lá? Sobre o que vai ser? E você tava tipo, sei lá, só quero fazer algumas perguntas? Mas você veio preparada com anotações. Tinha respostas incríveis. Eu nem sabia o que te perguntar, mas você tinha as respostas preparadas. Sim. E no final, eu me levantei e disse, por favor, deem uma salva de palmas para Martha. Eu disse que você poderia ir e depois te parei. E disse, espera, tenho uma pergunta a mais. Uma pergunta que nunca pude fazer a ninguém. E eu me ajoelhei e te perguntei se casaria comigo. Um momento. Tenho uma última pergunta que queria fazer, e na verdade, nunca fiz essa pergunta a ninguém nos 10 anos do meu podcast. Mas eu queria te perguntar. Ok. Estava curioso. Oh, meu Deus. Você quer casar comigo? Sim. Sim. Mas isso foi como o começo de tudo. Uma vez que nos comprometemos, não nos casamos até 1 ano e 3 ou 4 meses depois, acho. Sim. E me refiro ao dia de hoje, que estamos filmando. Não quando o episódio for ao ar, mas no dia que estamos filmando. Estamos casados há 3 meses. Sim. E no final deste episódio temos 2 grandes surpresas. Vamos compartilhá-las com todos. Nós temos? Temos Tá 2 bom. grandes surpresas. Então vamos ter 2 grandes surpresas no final. Tô ficando ansiosa. Você sabe sobre o que vamos Tá falar. bom. Temos 2 grandes surpresas, então se preparem para isso. Não sei qual é a segunda surpresa. Ok, bem, veremos. Tá bom. Talvez eu compartilhe ambas as surpresas no final. Mas quando nos casamos? Na igreja, bem perto deste mesmo lugar, Sim. há 3 meses atrás, nos casamos no México. E 1 semana depois, nossos amigos e família vieram. Foi sensacional. Foi incrível. Mas antes de tudo isso, ficamos noivos por 1 ano e 3 meses. Estávamos morando juntos e passando por um processo de pensar. O que queremos? Como é nosso verdadeiro alinhamento e quais são nossos valores? Falamos sobre isso antes, mas como seria no casamento? Sim. E foi um processo. Havia coisas que eu queria fazer, havia coisas que você queria fazer. Era muito trabalho e era como voltar para a escola. Lemos muitos livros juntos.
Fizemos muitos exercícios de livros. Também assistimos a workshops. E eu acho que tudo isso foi necessário. Fomos à terapia juntos, fizemos tudo isso. Não Sim. porque algo estivesse errado ou porque precisávamos consertar algo, mas para construir uma base sólida, algo que nos perguntamos muito foi: como fortalecemos e aprofundamos nossa base? Porque sabemos pela experiência, ao conversar com muitos casais cujos casamentos foram bem-sucedidos, que a vida apresenta adversidades e desafios para todos. Sim. Solteiros, casais, pessoas casadas ou qualquer um. E o objetivo para nós era como nos preparamos para o sucesso estando casados. Sabendo que haverá desafios, adversidades, estresse que aparecerá individualmente e em casal. Sabendo que não vamos ter um casamento perfeito, que haverá temporadas de muita satisfação e outras de desafios a superar. Então, como nos mantemos juntos em uma forte união, mesmo quando tudo vai bem ou há desafios a enfrentar? E trabalhamos nisso. Como nos organizamos para termos uma forma de nos comunicarmos e entendermos valores, acordos. E os acordos eram uma das coisas mais importantes, mas lemos vários livros, dos quais vamos falar em outro episódio. Mas uma das coisas que analisamos foi o programa de preparação matrimonial para casais noivos. E isso realmente nos preparou para o sucesso. Sim. Foi uma experiência incrível porque é algo que fizemos pela Igreja Católica. E outras pessoas que sabemos que fizeram esse workshop dizem: você sabe, não precisa ser católico para fazê-lo. Isso pode te ajudar, então seria muito bom se você fizer. Porque no workshop discutimos muitos temas diferentes e há outros casais lá, então você também ouve outras perspectivas, outras ideias e opiniões de outras pessoas. E todo o workshop é conduzido por um casal que esteve casado por pelo menos 40 anos. Sim, acho que estiveram juntos por mais de 30 e tantos anos. 38, algo assim. Cerca de 40 anos. Sim. E eles lutaram durante os primeiros 15 anos porque não passaram por isso. Exatamente. Depois começaram este programa e a vida deles ficou muito mais alegre. Eles têm muito Sim. mais amor. A esposa era muito Sim. divertida. Ela dizia: achei que ia me divorciar depois de 15 anos porque era uma batalha constante. Era como se estivéssemos sempre em fricção. Depois tínhamos um bom final de semana sem atritos e depois 2 ou 3 semanas de estresse, brigas e discussões. E depois de 15 anos ela pensou: não aguento mais isso. É muito estresse. Ele não me entende e eu não o entendo. Qual é o sentido de continuar nesse casamento se não estamos de acordo, não falamos a mesma língua, não compartilhamos os mesmos valores, nem temos acordos? Então, ela comentou que uma amiga dela disse: por que você não vem à igreja comigo? E algo ressoou com ela quando ela foi à igreja. Então, o que estava acontecendo com ela é que, e ela nos explicou, e isso pode acontecer com muitas de nós, mulheres, para manter a segurança no relacionamento. Você pode começar a ter uma personalidade controladora. Era isso que ela estava fazendo com o Tentava marido controlar dela. tudo sobre ele. Tudo. Para onde você vai? Não saia com seus amigos. Absolutamente Você tem que tudo. estar aqui. Pare de fazer isso. Faça aquilo. Começou a se tornar a mãe do marido, em vez de esposa, companheira, parceira íntima. E então ele estava se sentindo como se não pudesse fazer nada, senão ela ficaria irritada. Ela queria tomar a iniciativa no relacionamento e dizer o que vamos fazer, qual trabalho você vai aceitar, onde vamos morar. Queria tomar todas as decisões, mas também, ao mesmo tempo, queria se sentir feminina. Mas ela sentia que precisava levar o relacionamento sozinha. Então, essa amiga dela a convidou para ir à igreja. Elas foram à igreja juntas. E ela começou a pensar: eu preciso largar o controle Sim. e entregar a Deus, porque não depende de mim. Caso contrário, vou me afogar. Por que você acha que tantas mulheres tentam assumir o controle em seu relacionamento? Seja em um namoro, noivado ou casamento, porque tantas mulheres estão nessa posição de querer controlar, em vez de permitir que seu parceiro lidere a visão. Pessoalmente, acho que isso vem da infância, quando essa mulher era uma menina pequena. Seja o que for que enquanto crescemos, qualquer lugar que nos faça sentir que estamos seguros lá é um mecanismo de proteção. Isso é o que
Eu acho que causa isso, essa necessidade de se sentir segura. E, por isso, quando você sente insegurança sobre certas coisas no relacionamento, começa a buscar controle, quer saber o que seu parceiro está fazendo. A todo momento, todos os dias, o tempo todo, literalmente. Perguntando o dia todo o que ele está fazendo. Não é porque querem ser controladoras, é porque estão tentando criar segurança para si mesmas. Porque algo deve ter acontecido no passado, quando eram pequenas. Algo deve ter acontecido, talvez com a mãe ou com o pai. Algo que as fez sentir que não podiam confiar naquela pessoa. Por exemplo, se o seu pai foi embora, ou se seu pai ou sua mãe eram intermitentes, às vezes estavam lá e às vezes não estavam para você. Você começa a sentir que o amor é assim. Então, quando cresce, você pensa, tudo ficará bem se eu puder ter controle e saber o que essa pessoa está fazendo o tempo todo. Assim estarei segura. Assim saberei com certeza que ele me ama. Vem daí, sabe? E isso também acontece com os homens, não apenas com as mulheres. Mas por que começar um relacionamento se você tem que estar sempre obcecado com o que seu parceiro está fazendo o dia todo? Ou controlar o que fazem para se sentir seguro? Por que começar um relacionamento? Porque todos querem ser amados. E assim ter uma versão diferente do que o amor significa para eles. Ou pelo menos, na minha opinião. É bom estar com uma pessoa com a qual você compartilha a sua vida. É só que nem sempre nos ensinam o que é o amor saudável. Em vez de codependência, ou como no caso que estávamos mencionando, o controle. Porque tudo isso faz parte da codependência. Sim. Acho que desde que nos conhecemos, fomos claros um com o outro. Esta é minha vida, e esta é a visão que eu tenho. Isso é o que quero criar em um relacionamento. Isso é o que ambos vivemos no passado e não queremos viver assim. Ambos queríamos nos sentir aceitos pelo que somos. Ser aceitos pelos nossos sonhos, nossas metas, pelo nosso estilo de vida. Isso mesmo. Sem tentar mudar a outra pessoa ou controlar o que ela faz. Sim. E criar um sentido de aceitação, em vez de controle. Acho que o controle é uma falta de aceitação. Dizer, faça isso para que eu me sinta seguro, em vez de, aceito o que você está criando. Se nos sentimos fora de lugar, podemos ter uma conversa onde criamos segurança juntos. Mas não faça isso nem aquilo. E isso se torna pouco atraente. Sim, Na verdade, se você começar a controlar seu parceiro, seja homem ou mulher, mas se começar a controlar o tempo todo dizendo o que fazer, o que não fazer, não gostei disso. Você começa a se tornar o pai. no nosso caso, de manhã você tenta me lembrar de tomar meus suplementos ou certas coisas que devo fazer. Isso é saudável. E há certas Sim. situações onde digo, não levante isso porque é pesado ou pode se machucar, ou porque não descansa um pouco ou tira uma soneca. São lembretes. Então há um equilíbrio. Acho que, como você diz, às vezes sou um pai Ou para quando você. vou às compras e você diz, não precisa disso. Certo. Mas não é de um modo Sim, negativo. Meu pai também faz isso. Sim. Meu irmão também faz isso com a esposa dele. Outro dia eu estava falando com minha mãe sobre isso. E ela dizia, olha, como personalidade masculina, eles têm esse instinto de De protetor, né? protetor e de liderança. Sim. Foi assim que minha mãe criou as mulheres na nossa família. Então ela me disse, a natureza de um homem é liderar e proteger. E eles vão querer fazer isso. Então, às vezes, eles vão te dizer, não faça isso. Não acho que você deva comprar isso. Não acho que você precisa disso. Exatamente. Então minha mãe me disse, você tem duas opções. Pode dizer, está bem, não vou comprar. Mas se realmente quiser comprar, simplesmente vá e faça. Porque está tudo bem. Mas depois disso, começou a me dizer, sabe, seu pai nunca vai mudar isso nele. Estamos casados há 43 anos e ele sempre faz a mesma coisa. Seu pai sempre me diz quando vou às compras. Não precisa disso, você já tem algo parecido em casa. Mas sabe o que eu faço? Se ele é assim, eu aceito como ele é e compro o que ia comprar só se eu precisar. Em Sim. vez de tentar dizer, não me diga isso toda vez que vou às compras, porque ele vai continuar dizendo isso a vida toda, porque talvez essa seja a forma dele de proteger o orçamento da família. E foi uma conversa interessante porque eu estava pensando, se eu inverter os papéis e disser a Louis toda vez que ele quiser comprar algo, não compre isso,
Não faça isso. Ele vai sentir que estou sendo controladora. Certo, eu não gostaria disso. Então, Mas se você disser de uma maneira amorosa, Sim. como você acha que precisamos disso agora? Como um lembrete, então eu não faria. Mas se você Sim. disser, não faça isso, eu pensaria, não me diga o que fazer. sim, você já tem essa coisa. Sou um homem adulto. Sim, exatamente. Mas bem, Mas você não fala assim comigo. não, eu não falo. E bem, a intenção dessa conversa e desse episódio é compartilhar com as pessoas todas as coisas que fizemos antes de nos casarmos. A propósito, estamos casados há 3 meses. Então não estamos aqui para dizer como ter um ótimo casamento. Ainda somos novos nisso. E não podemos falar dessa experiência, mas podemos falar da experiência do namoro, do noivado e do casamento. E o que funcionou para nós. Acho que é isso que quero que comuniquemos à audiência. E provavelmente, porque ambos tivemos experiências anteriores que foram dolorosas ou desafiadoras, ou que não nos sentíamos bem. Sim, Então Marta e eu, antes de nos conhecer, estávamos fazendo terapia individual. Ambos já estávamos em um processo de crescimento e cura, abertos para explorar, refletir sobre nós mesmos e perguntar: que erro cometi? Onde não estabeleci um limite? Como poderia ter agido melhor? Como posso melhorar? Porque não queríamos repetir o mesmo padrão. Então, ambos estávamos em um processo de cura. E quando começamos a sair, eu disse desde o início: não quero me comprometer a menos que você esteja disposta a fazer terapia de casal desde o início. E você disse: adoraria. mas foi uma conversa mais casual. Foi como: você já pensou em fazer terapia no começo de um relacionamento, ao invés de esperar até que haja muitos problemas? E eu disse: sim, sempre pensei que essa é uma ótima ideia. E você disse: adoraria fazer isso, porque sinto que não poderia me comprometer com você se não passássemos por esse processo. A menos que você estivesse aberta a fazer isso. Exato. E eu disse: E eu pensei, claro, porque sempre quis fazer fazer isso. isso antes de nos comprometermos fez uma grande diferença. Saber que eu tinha uma parceira disposta a crescer comigo. E não significa que você tenha que fazer terapia com sua parceira, porque ela pode não estar pronta. Mas tem que estar pronta para refletir ou se esforçar. Caso contrário, você estará com uma parceira com mentalidade fixa, ao invés de uma de crescimento. Sim. Então, não significa que você tem que fazer todos os workshops existentes, ou que tenha que ir à terapia imediatamente. Mas acho que você tem que estar disposto a se olhar, ter conversas desconfortáveis e ver como podemos crescer juntos. Até mesmo como você reage às conversas desconfortáveis. Sim. Isso também é importante, porque você pode conhecer alguém e essa pessoa pode dizer o que você quer ouvir para que você pense: meu Deus, essa pessoa é incrível. Mas eles leram os livros, então os memorizam e depois te dizem tudo o que você adoraria ouvir. Mas o comportamento deles não corresponde a isso. Sim, exatamente. Então, para mim, as ações falam muito mais do que qualquer palavra que você me diga. Talvez você nunca tenha ido à terapia, talvez nunca tenha lido livros sobre crescimento pessoal ou relacionamentos. Mas se você for íntegro, amável, amoroso, como você se apresenta, para mim isso é ainda mais importante. Porque muita gente pode ir à terapia. Temos podcasts, temos livros, temos todas essas coisas que você pode usar. Mas o que importa é quando você as coloca em prática. Quando você é o que diz. Outro dia eu estava lendo algo que minha terapeuta me disse. Ela estava falando sobre o amor. Era algo especificamente sobre o amor. E o amor é uma coisa que você não pode simplesmente dizer porque o amor não é uma palavra. Ela estava dizendo, o amor não existe. Literalmente. O amor é um verbo. É algo que você pratica. Então, se eu quero saber quanto amor você sente por mim, então preciso prestar atenção nas suas ações e na maneira como você se comporta comigo. Bem, nesse caso, porque somos um casal, mas também com as outras pessoas, demonstrando-lhes quanto amor você tem. E então você é carinhoso, você é amável, você é respeitoso, você é atencioso, você ouve e participa da conversa. Você é afetuoso e assim é como você ama. Mas então, o amor nesse sentido literal não existe. É algo que fica apenas flutuando. O conceito de amor é o que você vê nos filmes, programas de TV, é invisível.
Mas quando você se pergunta, o que é realmente o amor? O amor é um verbo que se traduz em ações. Sim, exatamente. Ainda bem que fiz isso. Sim, você fez, você faz e continua fazendo. Isso aí. Sim. Há muitas coisas que fizemos que, repito, nem todos precisam fazer antes de se comprometer ou casar. Mas fizemos muitas coisas, fizemos terapia juntos, fizemos workshops juntos, lemos livros juntos, meditamos juntos, fomos à igreja juntos e tivemos conversas de mentoria sobre relacionamentos. Então, fizemos muitas coisas. Não estou dizendo que todos têm que fazer todas essas coisas, ou todas de uma vez. Pode até parecer muito trabalho. Mas também foi realmente divertido. Foi. Tiveram coisas Algumas que, coisas foram difíceis. a maioria das vezes, foi divertido. A maior parte Às do vezes, sou uma pessoa com uma mentalidade de crescimento profundo. E estou Sim. constantemente nesse trabalho. Mas houve momentos em que eu dizia, eu só preciso de uma tempo. pausa Sua cabeça disso. estava pegando fogo. Não quero falar sobre isso. Vamos nos divertir um pouco. Sim. Mas fico feliz por ter feito isso. 90% do tempo. Porque me dá tanta paz saber que posso ser completamente eu mesmo no nosso relacionamento. E que posso expressar o que penso e você não vai reagir, nem gritar comigo, nem responder de maneira negativa. E eu acho que você confia em mim e me respeita mais. Porque sabe que eu fiz o trabalho, e isso é a base do nosso relacionamento. E então sinto que você me aceita e me ama mais pela dedicação que eu fiz, pelo crescimento, pelas conversas compartilhadas e por fazer esse trabalho desde o começo. Acho que criamos a base para nós mesmos, para que possamos continuar aproveitando o que criamos e viver uma vida linda e expansiva dia após dia, ano após ano. E novamente, quando surgirem desafios ou adversidades, Você tem as ferramentas. temos as ferramentas e sabemos como falar sobre isso. E não precisamos nos culpar ou fazer com que o outro Sim. esteja errado. Não se trata de o outro não estar lá. Se trata de como lidamos com o desafio da adversidade. Como fazemos para que seja sobre o desafio, não sobre nós? E acho que isso nos ajudou porque trabalhamos muito nessas coisas diferentes e praticamente continuamos fazendo isso toda semana. Você quer compartilhar algumas dessas coisas? Porque acho que eram... Sim, quero percorrer Sim. todo o processo que passamos de novo. E todo o assunto foi chamado Programa de Preparação para o Casamento para Casais Noivos. Mas isso não significa que você tenha que estar noivo para fazer. Acho que se você quiser fazer isso antes, seria Sim. melhor. Porque muitas pessoas se comprometem e não têm essas conversas. Depois ficam noivos por anos, casam e depois dizem, não sabia disso sobre você. Porque nos falta coragem ou presença ou o que for para levantar a voz e dizer, isso é o que eu quero para a visão da minha vida. E novamente, fizemos algo mais antes de nos comprometermos. Lemos um livro chamado O Segredo das 8 Citações, que foi realmente poderoso. Lemos Sim. um livro chamado Como Ser Adulto nos Relacionamentos. Um livro E no incrível. futuro, vamos Sim. detalhar os livros que foram realmente poderosos para nós. Mas, e acho que talvez isso tenha sido que se você passar por 8 encontros, é como uma introdução ao que você vai vivenciar depois. É uma introdução. Praticamente é como a É água como subindo começar até uma aqui. preparação. Esse outro foi profundo. realmente profundo. Então vou passar por algumas das coisas das quais falamos e depois podemos detalhar cada uma delas. Mas a primeira parte, que achei excelente, é uma cerimônia com velas. O que para um homem pode parecer um pouco estranho. Tipo, ok, vamos fazer essa cerimônia com velas. Mas acho que as mulheres podem estar mais abertas a isso ou mais acostumadas a fazer. Se trata de acendermos a vela e estabelecermos uma intenção para o que queríamos criar a partir dessa experiência. Qual é nossa intenção? O que queremos construir para esse workshop? Como queremos nos apresentar? Era permitir que nossos corações e mentes se alinhassem com a visão de conexão, comunicação, honestidade e vulnerabilidade. Então, para resumir, era tipo, como me certifico de expressar realmente o que sinto, ou todos os meus medos ou preocupações para compartilhar coisas e que meu parceiro possa compartilhar coisas, e poder assim termos uma união como casal ainda mais forte. Sim, e também foi lindo, porque dissemos, sabe? Enquanto fazíamos essa cerimônia com velas, oramos sobre isso.
Também queríamos dizer, sabe, não somos só nós dois neste relacionamento. Estamos convidando e incorporando Deus no relacionamento. Porque embora essas conversas vão ser, algumas serão muito divertidas, algumas podem ser difíceis. Então precisamos lembrar que, sabe, não somos só nós dois. Temos um poder superior nos ajudando através dessas conversas. É interessante porque acho que isso foi. Eu tinha entrevistado Liz Gilbert, acho que antes de passar por isso. E ela do livro Comer, Rezar, Amar, ela tinha passado por diferentes relacionamentos em seu passado. Ela havia sido casada, divorciada e depois esteve, sabe, em outro relacionamento alguns anos atrás que foi extremamente intenso. Tão intenso e com tanta química e explosão, mas também tóxico, que ela falou nesse episódio. Sim, E a razão por que foi tão intenso de muitas maneiras diferentes é que seu parceiro tinha câncer e acabou morrendo quando estavam nesse relacionamento. lembro disso. E isso, quebrou o espírito dela depois, né? E ela percebeu que estava em, esse ciclo vicioso. Um vício ao amor. Uma espécie de vício em sentimentos e estamos tão conectados e você me entende e eu te entendo. E quando eu a tive no programa, ela disse, uau, eu realmente estive em um lugar tóxico a maior parte da minha vida, vivendo a partir desse espaço de apenas química e fazendo acontecer. E ela disse que uma das coisas quando foi para a reabilitação de terapia sexual, ela disse que algo que percebeu é que nunca teve Deus nos seus relacionamentos. Quantos relacionamentos você sente que teve no passado? Digo, relacionamentos íntimos, seja namoro ou sexuais, ou Acho que uns 40, 40, ok. E talvez 45. quantos desses relacionamentos tinham Deus no centro? Nenhum. No futuro, você sente que Deus estará no relacionamento de alguma maneira? Se Deus não está no relacionamento, não é um relacionamento. E ouvi uma oração recentemente em uma das reuniões de 12 passos. E isso é sobre cada relacionamento, não apenas íntimo e sexual. Mas alguém disse, querido Deus, por favor, só me traga relacionamentos onde você possa ser o primeiro e eu possa ser eu mesma. Oh, cara, isso é bom. Deus vai te apoiar, aconteça o que acontecer. Vai te defender. Por que você acha que Deus precisa estar no centro da intimidade e dos relacionamentos para casais casados? Quando fui, sabe, fiz essa peregrinação para Medjugorje e estava tendo uma conversa muito bonita com um sacerdote. Sabe, é uma experiência tão maravilhosa, porque você pode passar por tudo isso e basicamente só, sabe, a experiência da confissão é como? Você traz tudo que te pesa, tudo que está acontecendo, tudo. Foi uma conversa muito, muito bonita. Depois disso, estávamos apenas saindo para caminhar, e eu estava conversando com o sacerdote dizendo, sabe, meu noivo e eu estamos nos preparando para casar. Você tem algum conselho? E ele disse que esse é o primeiro conselho que ele dá às pessoas. Traga Deus para o relacionamento. Ele disse que um relacionamento não termina e um casamento não acaba em divórcio pela falta de sexo. Ou pela falta da comunicação, ou por... É como se separassem pela falta de Deus. E a razão pela qual ele disse é porque quando você ama a Deus, você ama seu parceiro. E quando você ama seu parceiro, você ama a Deus. É como se fosse sua maneira, como se seu parceiro estivesse nesta vida para você, para aproveitar, crescer juntos, explorar a vida juntos, ter intimidade, ter conversas, ter crescimento, ter família. Todas essas coisas diferentes. É algo expansivo. Uma experiência amorosa linda e expansiva. Deus colocou isso diante de você para que você aproveite. Então, você não pode dizer que ama a Deus, mas odeia seu marido. Bem, então você não está amando a Deus. Não pode dizer esse tipo de coisa. Se olhar nos olhos do seu marido, mesmo que naquele momento você pense, meu Deus, ele está me irritando. Qual é o problema dele? Ele está apenas vivendo a vida dele. Ele está sendo o que quer que ele seja naquele momento, porque nunca sabemos. Talvez não tenha nada a ver com você. Talvez ele esteja frustrado com algo no trabalho. Talvez ele esteja, sabe, sendo um pouco impaciente. Talvez ele esteja vivendo a experiência do momento e você está compartilhando essa vida com essa pessoa. E Deus está lá com você para te dar um momento de dizer, eu o amo.
Ele só está passando por um momento difícil agora, sabe? Ou ou simplesmente está sendo como costuma ser nessas situações, e tudo bem. Eu o amo, eu o aceito tanto quanto Deus me ama e Sim, me é isso. aceita. Sim. É imitar o amor de Deus no relacionamento. É assim que encaro e é assim que me sinto com você, sabe? Eu vejo você e penso, que presente. Que presente ter esse homem na minha vida. E você é fantástico 98% do tempo. Tem os 2% do tempo que eu rio por dentro. Então, Sabe? quando estou em uma crise ou fazendo algo que te frustra, ou estou impaciente, ou estou estressado, ou não estou presente, ou algo assim, o que você pensa ou como lida com isso internamente, em vez de dizer, você não está presente. Olha para mim. Preste atenção. Ou, por que você está tão impaciente agora? Por que você não pode ser paciente? Não reage assim. Você não surta ou reage rapidamente apenas para me detonar se eu não for perfeito 100% do tempo. Eu não faço isso. E então, o que você pensa quando estou em um momento de crise ou... Se você estiver em uma crise, isso acontece tão raramente, mas quando... Ou se você sente que não estou prestando atenção, ou sendo impaciente, estou distraído. Que seja, sabe? Na minha mente, eu simplesmente não faço isso sobre mim. Por que seria sobre mim? Bem, a menos que realmente seja sobre mim, provavelmente você me dirá. Mas na minha mente, penso, deve haver algo acontecendo com ele agora que está frustrando ele nesse momento. Ou se você estiver frustrado porque estamos tendo uma situação frustrante entre os dois. E, por exemplo, e aconteceu muito raramente. Mas se quiser sair da sala nesse momento, sei que você não está saindo porque está tentando evitar a conversa que estamos tendo, eu saberia que você está, porque te conheço, que você está se autoavaliando. E se você começar a sentir que vai ficar bravo, você preferiria sair, ao invés de eu provocar o urso e depois você rugir. Sim, não irei provocá-lo. Sabe, não provocará o urso. Exatamente. Mas por isso é importante fazer esses exercícios, porque você passa Sim. a conhecer seu homem e a mulher com quem está. Sabe? E isso faz parte da aceitação. Tipo, se eu... Como disse, é bem raro. Mas quando te vi fazer isso, só disse, está certo. Ele precisa do tempo dele, tudo bem. E depois, às vezes, sabe como dizem as pessoas? Te dizem, não vá pra cama bravo. Você pode tentar, mas se ainda estiver um pouco bravo, tudo bem. Tipo, o mundo não vai acabar amanhã de manhã. Tudo bem, quando você tiver tempo, vamos falar sobre o que aconteceu, com bom humor. Tanta gente já disse isso, e eu não sei por que então você tem que se forçar a ficar acordado quando está exausto para tentar encontrar uma resolução, e você poderia ficar acordado até às 6 da manhã. Você não consegue pensar nessa hora. Você não pensa direito Não e com consegue. clareza. Então, tipo, eu ouço isso e entendo, e acho que é algo bom tentar se puder resolver algo antes das 6 da manhã. Ou você pode fazer essa outra estratégia, que não é nem preto nem branco. Vamos dar o nosso melhor. Isso não significa que eu não vou dizer, eu te amo. Boa noite. Tudo Vamos bem. falar sobre Vamos isso. falar sobre isso amanhã. Acho que isso Ou é bom. até mesmo em outro dia, sabe? Sim, Acho que isso é bom. Não levo de forma pessoal. Eu Sim. acho que você também está passando por outras coisas na vida porque eu sei. E depois você tem que ter um pouco de senso de humor. sim, exatamente. Literalmente. Tipo, há pequenas coisas que você faz às vezes que, por dentro, me fazem rir. Não de uma maneira ruim, mas porque eu penso. Eu conheço ele, Sim. sabe? Então, a cerimônia com velas foi a primeira parte, que é como estabelecer a intenção, criar um espaço de abertura, de amor, de comunicação. E a segunda parte foi o sacramento do casamento. Eu nem lembro dessa parte, mas você lembra o que é isso? Basicamente, nos explicam o que realmente é, O que é o casamento? O casamento é um E o sacramento. que é? O que significa isso? Significa, como estávamos falando, que é um lindo presente que Deus está te dando e você está escolhendo ter. Não é só tipo, você está escolhendo entrar nessa jornada juntos, na qual você sabe que haverá altos e baixos. Vai haver situações, vai haver momentos em que talvez você vai exercer o perdão. Talvez bate na madeira, mas tipo, vai que algo aconteça com um de seus filhos. Tipo, há tantas coisas que virão, e você só tem que lembrar que estão juntos nisso. Não está sozinho nisso. Você tem sua esposa. Não está sozinho nisso. Você tem seu marido. E ambos têm Deus.
Então foi isso. A próxima coisa que fizemos, que acho que é algo com o qual muitas pessoas lutam, porque não tem essas conversas, é a sua família de origem. E aqui está um exemplo. Quando as pessoas se casam, bem, este é um exemplo. Acho que para ambos isso aconteceu quando as pessoas se casam, sabe? Seu sogro ou cunhado. De ambos os lados dirão, bem-vindo à família. Sim, isso aconteceu conosco Bem-vindo à também. família. E tudo isso com boas intenções, certo? Sim. Não significa algo ruim. Sim. Mas essencialmente, eu não me juntei à sua família. Você não se juntou à minha família. Criamos uma nova família e ambos temos família estendida. E a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Sim. E, novamente, não é uma forma ruim de pensar. Eu penso, somos uma grande família feliz. Mas então as coisas ficam realmente complicadas em diferentes momentos. Porque você tem certas tradições da sua família de origem. Eu tenho tradições diferentes ou falta de tradições, seja o que for. E os sogros e outros familiares querem que você vá em certos momentos. E pensam, bem, isso é o que sempre fizemos. Sempre fazíamos essa tradição. Ou, meus pais sempre fizeram isso, então temos que ir aqui, temos que fazer isso. Mas quando criamos um novo casamento, você cria uma nova família. Sim, E já não estamos na nossa outra família. sim. Não significa que eles não sejam nossa família estendida e que não tenhamos crescido nessa família, mas criamos uma nova família. E por isso, foi realmente incrível, porque nós fizemos nós mesmos um gráfico. Cada casal fez um, de nossos pais. Quantos irmãos tínhamos? Tipo, quantos primos temos, quantos tios e tias e quantos irmãos temos, tudo isso. Era tipo, qual é sua família de origem? E desenhamos isso com bonecos de palito. E o casal que estava fazendo o workshop conosco, o marido, ele tinha uma família muito pequena. Ou era ele que tinha uma família enorme? Não Ele lembro. preencheu toda a página como eu. Era muita gente. Muitos primos. E a mulher tinha só 4 pessoas. Várias já tinham morrido. E sobrou só o casal e a irmã. Sim. Então ela nos explicou que ela lutou durante uma parte do relacionamento no começo. Porque ela queria mais privacidade e queria, tipo... Mas ele queria perguntar a opinião de cada membro da família antes que eles pudessem tomar uma decisão para eles. Exatamente. Porque isso também acontece com frequência. E quero dizer, vou falar como uma latina porque isso é o que eu conheço. Mas suponho que isso também aconteça em outras culturas diferentes. Mas quando você está tão perto da sua família de origem, Ah, sim. vocês são como cola. Sempre estão juntos em todas as férias familiares. Cada Natal, tudo. Tudo é junto. E você está acostumado a ser a filha ou o filho. Então o que acontece é isso. Chega a próxima férias familiar e geralmente os pais decidem onde vamos. E então você vai. Pelo menos, se foi criado da maneira que fui criada, você segue. Segue os planos deles. Sim, exatamente. Então, quando você entra em um relacionamento sério, acontece com mais frequência que a pessoa que está acostumada a ter esse tipo de união com a família faz um plano com o seu parceiro. Mas depois a família chega e diz: não, espere um momento, compramos passagens, vamos te visitar. E você, sabe, isso aconteceu comigo, eu te contei. E você disse: como eu digo para minha mãe ou para meu pai que não podem vir me visitar, porque já fiz esses planos com meu parceiro? Não aconteceu. Não aconteceu Com comigo. você, não. No passado. É algo que eu aprendi. O aprendizado que quero deixar é: se você continuar pensando que sua família de origem é sua família, então quem é seu marido? Verdade. E quem é sua esposa? É só um colega de quarto? Como um parceiro? Quem é essa pessoa? É como mudar literalmente tudo isso e dizer: você é minha família. A partir de agora. Tipo, estamos tomando nossas decisões juntos como família. E não precisamos perguntar e consultar a outra família estendida para essas decisões. Se está ok para Sim. eles. Por que ficar E o que fazendo eles querem isso? fazer? E depois vem a parte de estabelecer limites com a família estendida. Quão difícil foi para você criar limites? Ou quanto é difícil para a cultura latina criar limites com os pais ou a família estendida quando se casam? Pode ser difícil, mas quero deixar claro que não foi para mim, porque eu fiz esse trabalho antes de te conhecer. Mas pode ser difícil porque você não quer ofender sua mãe, não quer ofender seu pai. E então a galera, que são latinos, ficam ofendidos, sabe? Tipo, não acredito que você tem que perguntar para sua noiva se pode ir na viagem porque vocês tinham outros planos. O que você quer dizer? Então é essa coisa.
mas não vem de um lugar ruim. É cultura. Quem é o cara cujo conteúdo gostamos de ver? É Mark Driscoll, Oh, ele fala muito disso. onde ele diz, escute, sabe? E é como um pai e tem filhos, e depois tem netos, ou o que seja. E então, seus filhos têm sua própria família. E ele diz, eu entendo isso como pai. É difícil. Sabe, uma vez que sua filha ou seu filho vai e cria sua própria família, você já não está mais na família deles. Obviamente, é sua filha, é seu filho, e você vai tratá-los assim. Mas também tem que respeitar que agora eles estão em uma nova família. E eles têm um marido ou uma esposa, e estão criando seus filhos e criando suas rotinas e seus rituais. Ele disse algo como, escute, você tem que fazer seus próprios planos de Natal e ação de graças e de férias. Vamos tentar te atrair e dizer que teremos muitos presentes legais e comida grátis, e vamos oferecer coisas para você vir para nossa casa também se quiser. Mas se você quiser fazer o seu plano, vamos respeitar isso como pais. Sim. E essa é simplesmente a progressão natural da vida e das fases da vida. E então, quando seus filhos vão embora e se casam, eles não são mais sua família. São sua família estendida. O que é a coisa mais estranha de se pensar. Não era algo que eu tinha pensado antes desse processo. Sabe, acho que valeria a pena mencionar o casamento na igreja e o que aconteceu. Porque acho que para mim, isso foi uma grande prova. Nossa, foi muito intenso. Mas acho que é uma linda prova ou teste sobre esse assunto da conversa que estamos tendo. É um bom exemplo. Posso parecer um idiota, mas tá bom. Vou compartilhar de qualquer forma. Não, acho que não. Bem, eu vou compartilhar. Está bem, não importa. Então, o que aconteceu é que Marta e eu estávamos planejando onde nos casaríamos e também todo o resto do processo de planejamento de um casamento. Que não é fácil, mas Marta realmente queria. Primeiro casar na igreja. E eu pensei, ótimo, adoraria fazer isso. Sim. E depois nos casaríamos 1 ou 2 semanas depois, mas nunca decidimos a data de quando nos casaríamos. E quero interromper um segundo. Você foi incrível quando falamos com o sacerdote sobre isso. Porque sabe o quanto isso é importante para nós também. E para mim, temos essa relação também com Deus, certo? Então foi realmente importante. O sacerdote não tinha disponibilidade nem datas para fazer um casamento formal da maneira como ele faz na igreja, sabe? Antes do nosso casamento, tínhamos uma data no México, mas você queria casar antes. E ele disse, não tenho datas E disponíveis. Luiz me ajudou e disse, se não nos casarmos assim, ela não vai sentir que estamos nos casando. Para ela vai parecer que não estamos casados ainda. Ainda não estamos casados. Sim. Só estamos casados no México, não pela igreja, mas apenas uma cerimônia com amigos e família. Eu disse ao sacerdote, ela não vai se sentir casada, não é? E você? Sim, quase chorando. E eu disse, qual é a possibilidade de fazermos isso em qualquer outro momento antes de Então irmos? ele disse, sabe, está bem, podemos fazer isso, mas vai ter poucas pessoas, porque senão então é um evento real. Então vamos fazer isso. E depois ele sugeriu uma data uma semana depois. Foi hoje, Muito perto. 3 meses atrás. Sim, exatamente. Sim, é 1º de Isso, fevereiro. verdade. 1º de fevereiro. Sim. Sim, há 3 meses. Quero começar dizendo... Bem, originalmente era o dia 2, e depois ele mudou para o dia 1. Quero começar dizendo que no meu, relacionamento anterior que tive antes, isso de deixar para trás sua família de origem e tornar a outra pessoa sua família foi uma grande lição para mim. Por que você não fez isso? Não fiz isso no relacionamento anterior. Não fiz. Não era adulto o suficiente, essa é a verdade. Para saber que agora você é minha família. Você é. Não fiz isso. Então eu acho que, para mim, Deus é tão bonito na maneira como ele te ensina as lições. E ele coloca pequenos testes para ver se você aprendeu a lição. Sim, então, e isso foi um grande foi teste. um grande teste. Então, nós tínhamos combinado. Essa é a questão toda. Nós combinamos. Ok, eu topo fazer o casamento na igreja, tudo bem. E depois fazemos outro. Ou o que você quiser fazer. Eu disse, o que você quiser, o que te faz feliz, vamos fazer. E então eu falei, ok, mas minha família não vai vir para esse casamento na igreja porque eles estão todos por aí. Poderíamos fazer outro depois. Tivemos o outro casamento uma semana depois. E pensei, já tínhamos passagens, viagens planejadas para eles. Eles não vão voar para esse e depois voar para aquele. Eles não estão aqui em Los Angeles. E precisávamos de testemunhas para o casamento na igreja. E eu falei, ok, cada um precisa de 2, certo? Então podemos chamar seus pais e depois podemos chamar Matt e Kendra. Seu melhor amigo. Sim. E então, E esse foi o acordo. esse foi o acordo. Foi tipo meses antes. Agora, avançando para... Você estava de acordo com a gente fazer um casamento na igreja? Sim, Onde fazemos uma cerimônia simples,
2 de cada Cerimônia vez. simples. E fazemos Sim, aqui? Nós foi falamos. incrível. Sim. E o padre topou. Era um número pequeno de pessoas. Sim. Porque caso Sim. contrário, seria Sim. um evento. Vai levar 30 minutos. Mas família latina e comportamento latino. Eles chegam. Eles chegam com as melhores intenções do mundo, como uma surpresa. No dia antes do nosso casamento, Sim, sua todo família. mundo voa. E a mamãe, ela está tipo, surpresa. E tinha, sim, flores, bolos e presentes. E, a propósito, foi tão Foi bonito. ótimo. A maneira como eles arranjaram nossa casa com todas essas coisas diferentes. Foi incrível. Mas eram umas 5 da noite. Eu cheguei e vi, tipo, sua família toda na nossa casa, dominando. E eu pensei, Não. eles vão vir para o Quem casamento convidou eles? amanhã? Ou tipo, o que está acontecendo? Então eu estava mais assim. O estresse era mais tipo, eu fico feliz que eles estão aqui, mas ninguém da minha família está aqui. Mas senti, puxa, eu me sinto muito mal que toda a sua família está aqui para testemunhar isso e ninguém da minha família vai estar aqui. Então eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tem alguma chance de você vir amanhã? Eu te vou para cá de manhã. Foi o meu primeiro pensamento. Era tipo meia-noite. Ela disse, estou exausta. Obrigado Sim. por me convidar, mas não. E nunca foi nossa intenção convidar nossas famílias, porque as convidamos para a cerimônia principal, a grande. Sim. Então eu estava lidando com isso a noite toda. E o casamento foi tipo ao meio-dia, certo? Foi tipo ao meio-dia no dia seguinte, ou 1 da tarde, algo assim. 3 da tarde. 3 horas da tarde. Eu me levanto, tento ir para a academia e tentar limpar minha mente. E também estou pensando, na verdade, eu vou me casar hoje. Eu fico pensando, isso está acontecendo. Sabe, a gente se preparou e eu estou pronto para isso. Mas eu estou tipo, meu Deus, minha vida toda me trouxe Porque aqui. isso é o que eu, sabe, discuto com amigas que também se casaram. Para nós mulheres, é tipo a preparação para o casamento. Nós meio que sabemos. Sim, isso está chegando, isso vai acontecer. O que eu ouvi é que para vocês não têm a noção real de que estão se casando até o dia que realmente estão se casando. Vocês ficam tipo, hoje é Tinha um muitas dia. emoções acontecendo, Bum. sabe? Minha família não está aqui. A dela está aqui. Era tipo, todas essas coisas. Eu pensei, meu pai não está mais aqui. Ele não vai poder testemunhar isso. Todas essas coisas. Eu só fiquei pensando, a versão maior de mim deveria ser tipo, deixa acontecer e deixa a família toda deles vir e eu vou ficar bem. Eu sei que vou ficar bem. Mas algo dentro de mim estava tipo, algo não está certo para mim. Como se eu me sentisse triste. Eu amo a sua família e queria que eles Porque- estivessem lá. Mas eu também fiquei Sim, eu dividido porque, tipo, eu deveria ter convidado minha família então. Sim, você estava triste. Está no seu coração. Está. Foi assim que eu percebi. E você estava tão triste, porque você realmente me comunicou que estava se sentindo tão triste. Tivemos uma conversa tão bonita porque você disse, ouça, como seria para você? O que você não precisava me dizer porque eu já estava nos seus sapatos. Mas e se... Todo mundo da minha família está aqui. E eu só quero dizer a família nuclear. Não é como se 20 pessoas tivessem voado. Mas todos da minha família estão aqui. E eu... E você não tem ninguém. Esse é o E eu já ponto. sabia que você estava passando por dificuldades com o que aconteceu. Sim. Porque eu tava tipo... Quando eles chegaram, eu pensei, isso é ótimo agora. Sim, Então foi... Eu acho que foi bonito a maneira como falamos sobre isso, porque... Pra mim, e você sabe disso, mas me corrija se eu estiver errada. Mas você se expressa com suas emoções. Você deixa transparecer. Eu estava lá com você e falei pra você, você é minha família. Isso é literalmente, você é minha família. O sacramento do matrimônio precisa apenas de 3 pessoas. Você, eu, obviamente Deus, representado pelo padre. Isso é tudo. Tipo, não precisamos do i. Tipo, não precisamos. Não há. É o oposto. sim, É nós criando esse pacto, esse Sim. acordo. Isso, o que queremos para nossa vida. Então, faremos tudo o que fizer seu coração se sentir feliz. Mas porque você é um homem tão eu generoso. falei. Eu quero que sua família esteja lá. Exatamente. Então você estava em conflito. Então eu pensei, como eu ajudo a E a nós propósito, nesse nós momento? nos casamos às 3 da tarde. Isso é 2 da tarde. Que eu literalmente, eu volto de uma caminhada tentando, tipo, Mas eu vi você. Eu entrei no quarto e... eu estava Sim. tipo, suado, de camiseta curta. Eu estava deitado na cama às 2 da tarde. Eu pensei, o que fazemos? Verdade. E então, E você estava dizendo, não precisamos nos casar hoje. nós Podemos fazer literalmente isso na dissemos, próxima semana. uau, calma. E eu estava tipo... Eu parecia uma noiva surtada e você estava tipo, o que você quiser. Mas eu estava dizendo, eu não sei o que fazer. Eu sei.
Mas isso é porque você se importa Sim, tanto. eu estava destruído emocionalmente por dentro, porque eu estava pensando: se eu disser não para a sua família, serei um idiota pelo resto da minha vida. Não, e você não Mas aí é. eu vou me sentir triste que minha família não está aqui para testemunhar Sim, isso. e pra mim, e isso faz parte dessa preparação que fizemos, mas também faz parte do meu coração. Se você está sofrendo ou lutando com algo, eu estou sofrendo e lutando com esse algo também. Não é só um problema seu, aguenta firme, minha família tá aqui. Não, é nossa situação, para resolvermos juntos. Então eu pensei, eu entendo o que está acontecendo com ele. Eu entendo como ele se sente. Eu me sinto assim. Sei que ele não quer sentir que ele está sendo. Aquela palavra que você disse, com a Um família, idiota. que estaria sendo mal com eles exatamente. E ao mesmo tempo, todas as emoções conflitantes. Então eu falei, amor, sabe, temos várias opções. Podemos nos casar no México do mesmo jeito. Você e... Mas eu não conheço esse padre. Não é o padre que nos preparou e essas Seria com coisas. um padre diferente que encontraríamos. Exatamente. E eu pensei, ok, escuta, acho que a melhor opção é essa. Você e eu tivemos um acordo juntos. Mas me diga como isso soa pra você, eu disse. Nós tivemos um acordo que fizemos juntos. Vamos seguir com o acordo. Minha família é muito legal. Quero dizer, a família é estendida. Sei com certeza que eles vão ficar felizes se apenas esperarem em casa para comemorar. Porque o casamento não está acontecendo entre minha família, você e eu, e sua família. O casamento está acontecendo entre nós dois que estamos criando uma família agora. Então eu sou sua esposa. Embora eu não tenha assinado papel, sou sua esposa. Então eu te apoio. Não se preocupe com isso. Tome um banho. Eu vou falar com a minha família. Vai dar tudo certo. Sim. E eram 2 da tarde. E nós iríamos nos casar às 3. E eu estava tipo, você tem certeza? Você disse, sim. Você achou que eu ia ficar chateada, porque isso era importante Sabe, pra mim. eles voaram pra cá pra isso. Foi uma grande coisa. E eles estavam nos surpreendendo. E eu pensei, é tão legal da parte deles fazerem isso. Mas nós falamos por meses que estamos mantendo isso. Caso contrário, eu teria dito para meus pais, ou minha mãe e minha família, virem também, e tentaríamos resolver Sim. algo. Então eu só estava tentando fazer com que isso funcionasse para nós dois. E esse foi um grande momento onde você se colocou à frente e disse, eu vou cuidar da minha família e comunicar com eles. Seguiremos o plano original. Eles vieram no finalzinho. Então puderam vir tirar Eles fotos comemoraram conosco na conosco. igreja. E nós comemoramos com As eles. pessoas estavam lá, que era a razão E original. esse foi provavelmente o momento mais sagrado da minha vida. Porque não havia ninguém na igreja. Exceto pelo padre, seus pais, Matt e Kendra. E as 2 crianças inocentes deles lá no altar. Tipo, o altar com o padre, apenas tendo essa conversa íntima. Se tivermos fotos, vamos colocá-las no vídeo para mostrar um pouco disso. E era como... dava para ouvir Deus. Nós Estava sentimos tão isso. quieto. Você podia ouvir e sentir essa presença que era tão pura, vulnerável e poderosa. E é tipo, uau! Você lembra o que o padre disse? O padre disse que em 30 anos fazendo casamentos, milhares de casamentos, ele nunca tinha experimentado um casamento assim. E então ele convidou as 4 pessoas que tínhamos para subir e ficarmos todos juntos em um círculo. Sim. E apenas Foi assim. foi como um pequeno abraço espiritual, um círculo. Não sei. Foi louco. E foi tão poderoso. E eu estava tipo, nossa, era exatamente assim que tinha que ser. Se houvesse mais pessoas, teria sido mais performático. Como, ok, vamos olhar para nossa família e amigos e, sabe, teria sido mais como uma performance. O que não é ruim. Só que isso foi o centro do que estava acontecendo. Foi como construir uma base nossa. E então, uma semana depois, fizemos toda a celebração com amigos e familiares. E teve mariachi, bandas e burros. E foi como toda aquela festa no México. Tão Foi assim. divertido. Foi incrível. Dançarinos, muita comida. Foi como uma festa mexicana. Foi Sim. incrível. Mas eu acho que não teria sido tão divertido se não tivéssemos feito o casamento na igreja uma semana antes. Porque eu me senti relaxado. Durante a Sim. celebração com amigos e familiares, eu pensei, estamos nos divertindo. Talvez tenha havido um pouco de nervosismo antes de nos casarmos, mas eu estava jogando pickleball pela manhã. Sim, estamos então, nos você ficou na divertindo. suíte enquanto eu me preparava. E nós estávamos Isso foi tipo, louco. ele vai sair alguma hora. Eu Porque não sei, podemos tirar o vestido e tudo. Foi tão engraçado. mas foi muito bom, uma celebração. Foi divertido. Sim. Não parecia estressante de jeito nenhum. Não. E E eu acho que, de certa forma, foi tão bonito Sim. que aconteceu. Porque, novamente, eu sinto que foi um teste também, tudo junto.
Foi como um teste para... Exatamente, Bem, sim. foi um teste para nós dois, porque eu gosto de... Eu quero agradar as pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam bem. Eu não quero que as pessoas fiquem bravas comigo. E especialmente no nosso dia de casamento. Poxa, eles voaram para cá para isso e eu sou o idiota que diz: não, você não pode vir. Eu não queria isso. Mas você disse: sabe o quê? Você está certo. Devemos fazer isso sobre nós. Manter o que combinamos. E eu falei: bem, eu preciso ser mais flexível. E não é algo tão grande. Mas se não falarmos e usarmos nossa voz quando criamos acordos em um relacionamento, teremos pequenos ressentimentos, sabe? Que carregaremos conosco por muito tempo. E tantos casais, sejam casados ou não, mas tantos casais lutam com essa parte. Como, em que momentos eu coloco um limite amoroso com minha família para dizer: escute, essa é a pessoa que estou escolhendo agora para ser minha família. Tantas histórias de casamentos que as pessoas podem nos contar nos comentários, tipo: essa experiência aconteceu no meu casamento, ou teve esse drama Verdade, aqui. é loucura. Mas espera, você está criando uma família juntos, sabe? Sim, e eu lembro, olhei para o relógio, eram 2h30. Eu entrei no chuveiro e nos casamos às 3 horas. Não é loucura? E eu não sabia o que ia vestir. Você já estava meio que pronta, seu cabelo já estava feito, sua maquiagem já estava feita. Tipo, acho que você só precisava colocar o E vestido. saímos juntos. Você me viu vestida antes. Nós fizemos tudo diferente. Desde o começo do namoro sempre Verdade. foi diferente. Foi tipo, eu não sei como me arrumei tão rápido. Eu tomei banho em 5 minutos. Eu pensei, eu tenho um terno, preciso passar? Coloquei o terno e a gravata, e então fiquei correndo, tipo, temos que ir. E corremos para a igreja, e então chegamos lá em, 5 minutos. Eu não sei como chegamos a Sim. tempo. E chegamos E lá. mesmo assim, você disse: você pode mandar uma mensagem para sua família e dizer para virem? Eu falei, diga para virem Sim, e ficarem lá venham. fora. Eu falei, vem pro final para eles verem a gente Venham saindo. mais pro final. Porque eu estava tipo, eu só vou fazer eles virem. Sabe? Vou fazer eles virem e vamos fazer ser bom para todo mundo. E eles acabaram vindo. Eles acabaram Sim. vindo e a gente fez fotos depois juntos e comemoramos. Estávamos dançando na nossa Sim, sala de estar. Foi ótimo. Mas eu estava estressado antes de caminharmos até o altar juntos. E nós caminhamos até o altar juntos. E de novo, não havia ninguém lá. Não havia ninguém. Foi O como? que também, de certa forma, embora não tenha sido tradicional, foi significativo porque aconteceu tão rápido. Nós nem pensamos: meu Deus, vamos caminhar. Então caminhamos de mãos dadas juntos como 2 adultos, Sim. em direção ao altar. Seus pais estavam lá, e Matt e Kendra lá. Sim. E o padre no meio. E a cruz no meio. E nós estávamos caminhando por nossa própria escolha juntos, fazendo essa Eu linda estava tão decisão. nervoso. Sim. Foi lindo. Sim. Foi uma coisa linda o que fizemos. E toda a parte da família de origem, se não tivéssemos passado por isso, sei lá, 6 meses antes, ou o que fosse, e conversado sobre essas coisas, talvez não tivéssemos conseguido nos unir naquele Não. momento. E então você guardaria ressentimento por toda a vida. Ou suprime isso até Por esquecer. toda a sua E então vida. pensa, eu gostaria de ter defendido o que eu queria fazer. Ou, eu gostaria que meus pais não tivessem vindo. Seja o que for. Você fica mexido. E eu acho que porque temos essa base de entender nossa história de origem e como queremos criar nossa família, eu fico tipo, chame sua família para vir todo dia. Sabe? Faça-os vir todo fim de semana. Faça-os ficar à noite. Tipo, eu adoro estar perto deles. Não é Sim. como se eu fosse tipo, sai de perto Eles de te mim. amam muito. Isso é incrível. Sabe, obviamente temos limites, mas porque eu sei que você está do meu lado no relacionamento. Então venha quando quiser. Porque não sinto que eles estão invadindo nosso casamento. Eles estão acrescentando, estão enriquecendo nosso casamento, são apoiadores, estão se divertindo com a gente, estamos tendo experiências. Mas é tipo, se eles forem viajar, não precisamos ir com eles toda vez. Nós escolhemos o que queremos fazer. E vice-versa. Se minha família estiver me convidando para algo, você não precisa fazer algo só porque... Então essa coisa toda de família de origem foi poderosa. E quase me faz querer ficar mais perto da sua família. Mas também sei que se estivermos juntos, podemos sair a qualquer momento e eu não preciso me sentir Mas mal. eu acho que, sabe, minha família de origem também é muito receptiva com você. Lembro das primeiras vezes que você estava com eles? Você estava no meio de tudo, porque nós falamos o tempo todo, como latinos. Você estava tipo, estou ficando com sono, posso tirar um cochilo? Era tarde. Já estávamos lá o dia todo e eu estava exausto. E eu Sim. tomei 2 xícaras de café. Eu pensei,
Acho que preciso ir até o carro e deitar. Então vai em frente? Não, eu disse. Não, sobe pro quarto e tira um cochilo. Você perguntou. Tem certeza que seus pais não vão ficar ofendidos que estou indo dormir bem no meio da conversa? Eu falei, por quê? Fique à Em vontade. relacionamentos anteriores, se você não Sim. participasse de todas as atividades do fim de semana, é como se você fosse um parceiro Mas ruim. é aqui que você introduz o deve no relacionamento. Você deve fazer isso. Você deveria fazer isso. É como se as regras no relacionamento restringissem o relacionamento. Sabe, literalmente. E então você e eu temos, Sim. sabe, Não temos regras, temos acordos. acordos. E esses acordos criam liberdade, porque nos permite essencialmente dizer: isso é o que combinamos. Então, se eu não estou fazendo algo que combinamos, ou você não está fazendo algo por qualquer motivo, lembre-se dos nossos acordos. E estamos criando um novo acordo agora porque você não quer mais fazer isso? Se sim, ambos precisamos concordar. Não pode ser apenas é assim que tem que ser, e você tem que aceitar. Precisa ser algo que ambos concordem. Caso contrário, por que estamos em um relacionamento se não conseguimos concordar em coisas? Ou se não podemos concordar em aceitar como fazemos as coisas de maneira diferente? Talvez você não goste de algo que eu faça, mas você diz: ok, eu aceito que você vai fazer assim. Eu não gosto, mas aceito que é assim que você é. Não sei. Faz Não sentido? sei. Eu estava É pensando. só garantir que estamos alinhados com os acordos. E a próxima coisa é a comunicação de casal. Que é Essa é importante. que eu não lembro tudo que falaram sobre isso, mas acho que muito disso envolvia criar acordos e garantir que, quando houver um desacordo, Especialmente essa parte, quando há e desacordo. quando há desacordo, significa que não concordamos em algo ainda. Nós não realmente discordamos, a menos que seja algo novo que não conversamos. Aí eu fico tipo, eu não vejo dessa forma. E você diz, bem, eu vejo dessa forma. Aí temos um desacordo, certo? Não estamos em acordo ainda. E toda essa coisa de comunicação de casal, e você fala muito sobre isso, é ter curiosidade. É tipo, deixa eu falar com curiosidade e perguntar, por que você pensa assim? Por que Ao você invés pensa de isso? pensar como uma vítima, ou achar que seu parceiro está fazendo algo malicioso atrás das suas costas, ou na sua frente. Ou e- achar que eles têm uma crença errada, ou ruim, ou Ou algo do algo tipo. assim, exatamente. É como. É sempre. Tente o máximo possível dar ao seu parceiro o benefício da dúvida. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso recentemente, e eu disse: você não percebe que quando você tem um melhor amigo homem, ou uma melhor amiga, se eles fazem algo, normalmente você não pensa mal. Você pensa: ele estava cansado. Ele esqueceu de me ligar. Seja lá o que for, todas essas coisas. Por que não fazemos exatamente a mesma coisa com nossos parceiros? Isso é verdade. Pense nisso. Tipo, sabe, eu não sei, nossos amigos podem fazer coisas e... Bem, pra nós, sabe, porque estabelecemos nossa base de maneira diferente. Mas normalmente acontece assim. Que você se ofende porque essa pessoa fez essa coisa porque é a pessoa com quem você está namorando. Enquanto você nunca se ofenderia se fosse seu melhor amigo fazendo isso. Sim, é verdade. Por que você acha que isso acontece? Eu não sei. O Matt sempre me diz isso. Ele fala que não sabe porque ele nunca fica chateado quando faço certas coisas, mas outras pessoas fariam ele ficar chateado, ou algo assim. Sabe o que eu acho que é? Conta aí. Eu acho que é porque as apostas são maiores. Tem a questão do amor. Do amor. E intimidade. O relacionamento que você tem consigo mesma e que é projetado na outra pessoa. Ou seja, seu melhor amigo pode esquecer que era seu aniversário naquela manhã, certo? E te contar depois: cara, eu esqueci. Feliz aniversário, blá blá blá. E você vai ficar super de boa. Sem problema, seja lá o que for. Mas se o seu parceiro esquecer que era seu aniversário ou aniversário de casamento naquela manhã, Se você não tivesse me lembrado que era nosso aniversário de 3 meses, não sei o que eu teria te dito. Tô brincando. o quanto que isso diz sobre mim? E o quanto isso diz sobre quanto essa pessoa realmente me ama? Verdade. E isso faz você duvidar do seu valor. Seu valor. Literalmente seu valor. Então, isso faz você perceber: espera, as apostas são maiores porque estou colocando meu valor nas mãos do meu parceiro. Você não faz isso com seus melhores amigos ou amigos. Você não coloca seu valor nesses, a menos que, sabe, seja algo mais dependente, sei lá, não sei, relações de amizade realmente dependentes. Mas você realmente não faz isso. Então, eu acho que é uma das razões. Então, se pudermos trazer um pouco dessa mentalidade de amizade para o relacionamento e dizer, nesse caso, ele esqueceu porque isso faz parte da personalidade dele. Ele esquece datas, e é assim que ele é. E isso não tem nada a ver comigo ou com o que isso significa para o nosso relacionamento. Se ele vai me ligar. Sabe, isso é outra coisa.
Se for tão importante para você celebrar esse aniversário, Então fale e sobre seu marido isso. esqueceu disso, não há problema nenhum em você lembrar seu marido. Ei, amanhã é nosso aniversário. Só queria te avisar. Mas você talvez queira que ele faça algo especial. Mas eu acho Lembre ele uma semana antes. Eu acho Nada que de você errado faz nisso. isso muito bem, porque eu também. Eu cresci sem realmente celebrar muitas coisas. Tipo, eu não fazia festas de aniversário. Não era tipo. Não era assim que fui criado ou ensinado. Eu não celebrava cada momento da nossa vida, cada aniversário. Como mexicanos é tipo, tudo Tudo acaba é uma virando celebração. festa. Então, Sim. também é aprender a aceitar. E eu acho que você faz isso bem. Você diz: escuta, você teve um grande convidado essa semana. Você completou o seu livro. Seja o que for. Vamos celebrar e sair para jantar esse fim de semana. E você diz isso com uma semana de antecedência. E você diz: eu quero que celebremos e tenhamos uma Sim. celebração. E eu até te disse às vezes, vamos escolher uma data. Qual dia funciona? Sim. Vamos fazer E isso. você diz o que quer. Eu quero fazer isso. Eu quero estar pensando tipo, ok, eu completei isso. Ou, eu lancei meu livro. Tipo, vamos relaxar e curtir. E depois partir para a próxima coisa. Então, se você quer algo, você precisa comunicar. E você precisa entender qual é a comunicação do casal. E fazemos as coisas de maneira diferente do nosso passado. E se estamos formando uma família e criando uma família, vamos criar uma comunicação sobre o que ambos queremos daqui para frente. E isso Sim. também significa que eu talvez não queira celebrar o aniversário de todas as pessoas, que são 5 por semana. Sim. E não vamos a todos os eventos e não estamos fazendo celebrações o tempo todo. Mas quando você quer celebrar algo, você comunica para mim. E eu planejo celebrar esses momentos. Eu penso, ok, isso não é algo que eu normalmente faria, mas ela quer fazer isso esse fim de semana. Legal, eu topo. Porque estamos criando uma família juntos. Então, não é como uma concessão. É mais sobre a comunicação do que queremos e garantir que estamos alinhados. E a próxima coisa é resolução de conflitos. Quando não estamos alinhados em algo, é realmente aprender a resolver o atrito, resolver desacordos, resolver momentos de estresse ou sobrecarga, ou, ei, não estamos nos entendendo. E eu acho que muito disso começa com a resolução de conflitos. Identificar o problema, sabe? Identificar o problema primeiro. Sim. Qual é o problema? Sim. O problema é que você não me ama agora? Não. O problema é que você está lutando com algo que está acontecendo e quer se sentir segura, ou seja lá o que for. E é sobre como podemos chegar a uma resolução sobre isso. Como podemos criar paz em torno disso para que você se sinta bem e eu me sinta bem. Porque se você não se sente bem com algo, o relacionamento não está bom. E vice-versa. Então precisa ser... Mas eu não posso, sabe, ser um mártir e fazer você se sentir bem e eu nunca me sentir bem. Certo? Precisamos estar de acordo que, ok, isso funciona para mim. Talvez eu não ame isso, mas funciona para mim. E eu estou em paz com isso. E chegamos a um acordo. Sim. E ao chegar nesse nível, isso é aprender como ter uma resolução de conflitos consciente. Sim. Não onde E você está também- dizendo, isso é estúpido, ou Ah, sim. você está errado, ou gritando. É dizer, certo, vamos resolver esse problema. Por que você se sente assim? Por que eu me sinto assim? O que não funciona para você? O que não funciona para mim? O que funciona para você? E para mim? Ok, há uma maneira de chegarmos a um acordo sobre isso? E eu acho que sempre lembrando a nós mesmos, sabe? Quando há um momento de confusão, como podemos continuar de mãos dadas e ouvir? Sabe, algo que eu gosto de fazer é ler Sim. sua mente e falar por você. Você começa uma frase, e eu já sei o que você vai dizer. Eu digo, vamos direto ao ponto. Às vezes é muito divertido para mim porque estou no meio de uma frase. E então você completa o que acha que eu vou dizer. E já responde essa coisa que você achou que eu ia dizer. E na maioria das vezes eu estou certo. Eu diria tipo 80% das vezes. Você é inteligente. Porque eu sou do tipo, eu quero chegar à resolução agora. Eu não quero ouvir histórias e passar por cada detalhe dessa coisa. Eu penso, eu entendo o que você está sentindo. Vamos logo. Eu já entendi. Você é mais do tipo objetivo. E não precisa O que de está todo o tudo bem. contexto. É sobre entender e aceitar por meio da resolução de conflitos. Certo? Eu tenho que aprender a ser mais paciente e ouvir mais. Em vez de adivinhar o que você vai dizer. E você diminui um pouco as histórias porque você é uma contadora de histórias. Então, você pode apenas resumir um pouco para que eu possa ter mais paciência. Exatamente. E também tem algo que acho importante que apliquemos isso, que é muito bom. Novamente, o primeiro passo para a resolução de conflitos é tentar o máximo para não levar para o lado pessoal.
Seja o que for que a outra pessoa tenha feito que você sentiu ofendida, ou que você sentiu qualquer emoção que está sentindo, rejeição ou não ser vista, ou qualquer uma dessas coisas, provavelmente, não tem nada a ver com você, certo? Então, quando qualquer um de nós trouxer algo à mesa, é mais na forma de tipo, ok, primeiro vou te contar todas as coisas que eu aprecio em você. Isso é o que eu disse quando estávamos no Havaí, há alguns anos. E tivemos nossa primeira briga ou discussão. E foi tipo 1 hora de luta e eu fiquei. Por que não estamos chegando à resolução rapidamente, como deveria ser? Sabe? E acho que foi nossa primeira discussão depois de alguns anos. Homens querem resolver rapidamente, essa é a questão. E nós queremos discutir mais. Isso é o que eu disse logo no começo. Escuta, podemos ter quantas conversas desconfortáveis você quiser. Se algo está te incomodando, eu sempre quero que você traga isso para mim. Se algo está no seu coração ou na sua mente, mesmo que seja irracional, traga para mim e vamos conversar. E eu disse, o que funciona para mim não é vir até mim depois que estamos no Havaí. E eu te levei para jantar e fizemos uma caminhada na praia. Eu não sei, te comprei um biquíni ou o que for. Foi tipo, eu investi nessa viagem maravilhosa para termos umas férias incríveis. E então, do nada, tinha algo no seu coração ou na sua mente. Não lembro Eu o ia quê. dizer, eu não Aqui lembro. está o ponto. Acho que era sobre velas. Eu nem lembrava o que era. Era a coisa mais boba. Nem importa realmente o que seja. Sim. Mas por qualquer motivo, você ficou nisso por tipo, talvez 1 hora. Não era como se você estivesse surtando, mas eu me senti não valorizado. E tudo o que eu estava pensando era, ela não para de falar Eu acho nessas que é drogas realmente de bom velas. de secar Você um estava pouco. falando sobre algo que eu não fiz. Você queria que eu colocasse velas. Você sentiu. Porque foi assim que você expressou depois quando conversamos sobre isso? Que eu estava levantando algo porque você não estava fazendo o suficiente daquela coisa. E eu só queria ter uma noite romântica com velas. E naquele momento você disse, velas me fazem lembrar dos filmes. Isso é verdade. Eu não gosto de... Parece que você está fingindo algo. Tipo, o que ela quer com isso? É meio artificial, Parece falso, parece que... inautêntico. Parece que... Pra mim, parece tão romântico. Parece que eu quero vomitar em tudo. Beleza, mas a questão é... Estamos no Havaí, caminhando na praia até o pôr do sol. Não tá romântico que chega? Exatamente porque estávamos no Havaí e na praia. E Você eu estava, queria mais. Tipo, eu queria as velas. Era só sobre as velas. Nós temos rosas, tivemos flores no quarto. Nós temos... Já Sim. tinha todas essas coisas, sabe? Sim. A questão é, o conflito não é realmente sobre as velas. Não é realmente sobre pegar a correspondência. Ou limpar a cozinha. É o que está por trás disso. Isso é o que está acontecendo. Verdade. Então, o que estava por trás disso para mim, eu queria criar um momento de intimidade, certo? Eu queria compartilhar com você algo especial. Momentos íntimos especiais. Como tentar algo um pouco diferente, sabe? Tipo as velas. E para você, e naquele momento foi minha falta de comunicação, a forma como você recebeu foi: oh meu Deus, ela não está vendo tudo que eu estou fazendo agora. Sim, Eu paguei por essa viagem. Há esse lindo pôr do sol. Temos flores e chocolate e isso e há aquilo. todas essas coisas que estamos vivendo no lugar mais bonito do mundo. E ela está aqui falando sobre velas. Nossa, você não é Eu grato. penso, caramba, por que isso? Exatamente. Mas no fundo, você se sentia não valorizado. Certo. Isso é o que estava acontecendo por baixo. E o que eu te disse foi algo do tipo, você pode me contar tudo o que você quiser ou qualquer coisa que você não goste em algo ou que queira mais. Todas essas coisas. Mas para mim, o que vai funcionar para mim é falar primeiro, antes de tudo, sobre o que você é grata. Ou o que você aprecia sobre o que já fiz. Sim. Se puder vir até mim e dizer, nossa, eu realmente aprecio isso. E você não precisa fazer uma lista longa de tudo, mas apenas, eu realmente aprecio como você cuida de mim e que nos trouxe aqui. Pode ser tão simples. Você não precisa me dar uma lista de tudo, mesmo que seja muita coisa. Mas tudo o que você tem que dizer é, eu realmente aprecio Eu isso. rio porque às vezes é realmente muita coisa. Então eu começo a dizer muitas coisas. Tudo o que você tem que fazer é dizer algumas coisas tipo, realmente aprecio essas coisas que você faz e como você cuida de nós. Eu aprecio que saímos para esse lindo jantar ontem e fizemos uma caminhada na praia. E você dedicou tempo para fazer essa viagem especial. Então eu gostaria de tentar essa coisa. Ou poderia Então é só ser, isso. acho que podemos pegar algumas flores hoje à noite, ou podemos pegar algumas velas também. Eu acho que seria bem divertido. Sim. Pra mim, no processo, desculpa te interromper. Sim, Mas enquanto eu tentava te explicar de onde eu estava vindo,
Quanto mais longa a conversa, mais rápido você queria resolver. E quanto mais rápido você queria resolver, mais rápido eu sentia que precisava expressar de onde realmente estava vindo. Não para te tornar o errado ou sendo ingrata. Era mais do tipo assim: eu só achei que seria realmente legal fazer isso. É de onde eu estava vindo, mas porque você estava naquele momento, porque isso acontece em um conflito, porque você estava tão focado em tentar resolver isso muito rápido. Eu me senti invisível e você não valorizado. E isso foi o que estava acontecendo por baixo na realidade. Então foi: tô tão feliz que aconteceu. Porque então, depois que aconteceu, nós dois tivemos essa conversa. E dizendo, sabe, amor, eu entendo agora de onde você está vindo. Mas para mim, isso simplesmente ressoa de forma diferente e gentil se você me contar dessa maneira específica. E eu falei, ok. E então, quando eu te contar dessa maneira específica, o que eu entendo? Porque, tipo, caso contrário, soa para você como se eu não estivesse apreciando tudo que você faz. Mas eu também gostaria de tentar essas coisas. E gostaria de expressar para você o porquê disso. E resolução de conflitos é uma coisa poderosa, porque você pode aprender como ter um relacionamento melhor com seu parceiro. E mesmo que leve esses momentos de estresse, ou sobrecarga, ou conflito, para que vocês dois então tenham a conversa e digam, ei, quando isso acontecer de novo, aqui está o que eu gostaria que tentássemos. E é por isso que eu te digo, você pode ter quantas conversas desconfortáveis quiser comigo. Você pode levantar coisas que você não gosta, pode dizer que discorda, e podemos ter essa conversa. Acho que existem apenas 2 acordos que eu gosto de ter. Um é, não discutir isso quando eu colocar a cabeça na cama. Então, assim que eu estiver na cama, minha cabeça desliga, e eu não consigo ter essas conversas desconfortáveis. É realmente desafiador. A menos que haja, tipo, uma crise. Aí tudo bem, vamos acordar e estarei aqui para A você. propósito, quero dizer que essa é uma adaptação tão bonita que fizemos juntos disso. Porque nós temos esse acordo que fizemos juntos. Sabe o quê? Depois das 11 da noite, e é verdade, um tem que escolher quando falar algo. Então, se o seu marido está prestes a sair pela porta, em 10 minutos para ir ao trabalho, e você levanta essa questão e depois fica chateada porque ele teve que sair. Oh, meu Deus, ele me deixou... Não, Você não se peraí. importa com isso. Isso é importante e você já está saindo trabalhar. Exatamente. Escolha o que Você está indo com seus amigos agora. Você não quer me ouvir. É tipo... Mas eu já tenho os ingressos para o jogo. O que você Exatamente. quer agora? Então, é aprender a levantar conflitos nos momentos certos. E isso não significa que você tenha que se abandonar e esperar semanas ou meses. É só descobrir, ok, quando podemos... E também dizer, ei, tem algo na minha mente que eu quero falar sobre, algo que está me incomodando. Quando é um bom Alinhe um momento para horário você? para conversar. Isso não significa que precisa ser quando você quer. Seu parceiro também precisa concordar em receber a conversa. E se eles disserem, na verdade, eu quero resolver isso agora, então vou cancelar o que eu tenho para fazer, porque não funciona para mim esperar 5 horas. Aí é com você agora dizendo, eu vou cancelar isso e te dar o que você precisa. Ou quando eu voltar deste evento, então podemos falar sobre isso. Ou, amanhã de manhã é melhor. É sobre encontrar um horário dentro de 24 ou 48 horas, eu acho, para que a pessoa não fique esperando para compartilhar isso. E você está dizendo, eu valorizo o seu esforço o suficiente para dizer, quando queremos falar sobre isso? Para nós realmente não temos muitas dessas conversas, mas eu também sou assim. Porque houve algumas vezes que tivemos conversas tarde da noite, onde eu estava tipo, estou exausto. E você estava tipo, você não está presente, está caindo de sono. Eu falei, Sim. é meia-noite, o que você quer que eu faça? Então, no dia seguinte, eu falei, precisamos fazer um novo acordo. Isso não está funcionando. Podemos concordar que não teremos conversas difíceis depois das 10? E agora é assim, quando minha cabeça toca o travesseiro, podemos não ter uma conversa difícil? Tipo, esse é o momento onde podemos falar sobre o que somos gratos. E relaxar. E isso funciona para E nós. essa é a questão. Quero dizer algo que acho muito importante. Todas as coisas que estamos compartilhando agora são coisas que funcionam para nós. Porque eu acho que todos os acordos que um relacionamento tem, em qualquer relacionamento, precisam ser adaptados para eles. Sim, Para cada pessoa. Isso é o que eu amo sobre o nosso relacionamento. É adaptado para nós. Talvez certos acordos que temos, para uma mulher que tem um sistema nervoso mais sensível, talvez não funcionariam, sabe? Talvez ela precise de acordos diferentes que funcionem para ela. mas então o homem tem que estar ok com o acordo que está fazendo. Não fique chateado com o acordo. Tipo, não faça o acordo se não estiver alinhado com ele. Certo. E então a outra coisa é que esses acordos também são negociáveis. É por isso que eu fiquei grata por você dizer, exceto quando há uma crise, porque tivemos uma situação que foi uma crise. E eu acordei Sim, no meio mas da aí noite
E você estava tipo, não, temos esse acordo naquele momento. E eu falei, amor, meu avô acabou de morrer. Então, E se houver uma palavra de segurança ou isso é uma crise, preciso que você acorde, então você sabe que não é fingimento. Há algo acontecendo. E eu então, ok, estou acordado. E já entra a adrenalina. O que você precisa? Eu estou aqui. tenho uma pergunta para você. O que você diria? Vamos supor que existe um homem e sua esposa ou parceira ou noiva tem crises quase todos os dias e querem que o homem esteja disponível o tempo todo. Tipo, sabe, o que você diria para esse homem? Cuidado com quem você se casa. Tá bom, mas Escolha sabiamente com quem você vai se casar ou aceite isso. Quem eles são? Quero dizer, se você tivesse estado com alguém por 1, 2, 3 ou 4 anos e se casado com essa pessoa, você não pode esperar que ela mude da noite para o dia para alguém que você quer que ela seja. Você tem que aceitar quem você está casando. O que significa ter essas conversas antes, entender quem a pessoa é e, esperançosamente, você vai conhecer 90 a 95% da personalidade da pessoa dentro de um período de 2 a 3 anos. Provavelmente há coisas que eu nunca vou conhecer completamente sobre você. Sempre haverá coisas que vou aprender sobre você. Mas 95% de você, eu entendo, porque testemunhei tanto do seu tempo e das suas experiências juntos. E antes de noivarmos eu falei, ok, eu escolho aceitar isso em você. Não significa que eu ame tudo em você, como pequenas nuances que talvez, me irritem, mas não me irrita necessariamente porque escolhi aceitar. E isso é quem você é. E eu também poderia dizer que tenho certeza que há coisas que eu faço que você fica tipo, ok, talvez te irritem um pouco, mas você escolheu me aceitar. Então não te incomoda. Não é como, Certo. pare de fazer isso. Eu não gosto disso. Bem, essa é a pessoa com quem você se casou. E essa é a pessoa que você escolheu aceitar. Se você não gostasse de quem eu era, você não deveria ter se casado comigo. Sabemos que estamos em um relacionamento com uma mentalidade de crescimento. Então ambos concordamos que vamos nos esforçar para continuar a melhorar individualmente e juntos. E isso não significa todo dia, não seremos perfeitos nunca, mas a cada dia estaremos dispostos, sabe? Eu vou olhar para isso e refletir sobre isso. E se algo está te incomodando muito, eu não quero isso. Então, o que eu posso fazer para tentar criar um novo acordo nesse espaço sem sentir que preciso mudar quem eu sou para te agradar? E eu acho que esse processo de simplesmente a disposição de que estamos dispostos a crescer, olhar as coisas, refletir, porque nada será perfeito, mas aceitamos quem somos. E essa aceitação é a fundação. E por causa disso, podemos ter essas conversas de resolução de conflitos. Quando estamos com dificuldades com algo, podemos dizer qual é o acordo que podemos fazer em torno disso. E vamos continuar fazendo acordos para o futuro. Vai haver coisas novas sobre as quais vamos precisar concordar à medida que surgem em nossa vida. Não é tipo, temos esses 5 acordos e é isso. Não. Vai evoluir. E alguns acordos podem mudar e se transformar. Vai continuar evoluindo. E eu acho que isso tem sido a questão, porque aceitamos um ao outro. E eu disse isso no começo. Eu disse, sabe, você pode ficar chateada comigo, pode ter essas conversas desafiadoras, pode dizer o que quiser, mas você tem que aceitar quem eu sou, porque eu não vou mudar para te agradar. Eu preciso ter certeza de que estou feliz comigo e você está feliz comigo. E se você não está feliz comigo, ou se eu não estou feliz com você, então isso é algo meu ou seu. Sabe, você não precisa mudar. Eu preciso mudar a forma como olho para você e como te percebo. E aprender a continuar te aceitando, porque você vai evoluir e mudar e se adaptar na vida. E eu também. Eu adoro o que você está dizendo, porque realmente, sabe, acrescentando a isso, e também faz parte do mesmo assunto, é quando você está tentando, quando você está lutando com algo sobre a pessoa com quem está, repetidamente, é porque por trás disso, você gostaria que ela mudasse aquilo. É isso que está acontecendo. E quando você aprende a aceitar a pessoa por inteira, não apenas, sabe, não apenas se apaixonar por essas partes da pessoa, pela pessoa inteira, sabe? Sim, Ok, ela é fantástica de todas essas maneiras diferentes, mas ela tem um sistema nervoso muito sensível e tudo faz ela desmoronar. Essa é a pessoa com quem você ou você está. a aceita ou não fica com ela. Exatamente, porque a frustração que surge às vezes não é nem sobre a pessoa, é sobre o seu desejo de Sim, mudar a pessoa.
E isso cria uma frustração porque as coisas não estão do jeito que você gostaria. Sim, e você vai sofrer. Sim, Ambos já passamos por isso no passado, em relacionamentos anteriores, onde não éramos aceitos. Não aceitávamos as pessoas. Queríamos que as pessoas mudassem. Elas queriam que nós mudássemos. E isso é estressante. Simplesmente não é agradável. mas isso não significa que ao longo do relacionamento não haja formas de vocês crescerem juntos. Sabe? É sobre caminhar lado a lado para criar esse espaço também. Tipo, se há uma mulher ou um homem com um sistema nervoso muito, sabe, sensível, que está desmoronando e precisa de muita reafirmação o tempo todo, sabe, de novo, é sobre falar sobre o problema juntos. Como eu posso te apoiar com esse problema? Sabe, percebi isso em você. Tem alguma forma de eu trazer apoio para nossa vida, para criar uma experiência de vida melhor para nós dois? Porque vejo você sofrendo, e isso também se torna a minha luta. Como fazemos isso juntos? Sim, uma grande coisa sobre a qual as pessoas brigam, e uma das principais causas de separações e divórcios, são as conversas sobre dinheiro, problemas financeiros. Sim. E então, sim. uma das próximas coisas no processo que fizemos para o aconselhamento pré-matrimonial foi sobre finanças e a criação de um modelo de planilha de orçamento. E eu acho que isso é mais do que apenas uma conversa única. Isso é algo sobre o que falamos várias e várias vezes. Podemos fazer um episódio inteiro só sobre isso. Podemos mesmo, e vamos. O Ramit Sethi tem um ótimo livro chamado Dinheiro para Casais, ou Como Ficar Rico Sem Culpa, Sem Desculpas. Nós passamos por isso. Novamente, o livro 8 Conversas fala sobre questões financeiras. Tivemos um encontro inteiro sobre isso, e o livro dos Gottmans, que era sobre dinheiro. Ele nos faz, acho que umas 50 perguntas que nós dois respondemos um ao outro sobre dinheiro para garantir que estamos alinhados. Pode ser que você tenha um relacionamento diferente com o dinheiro do que eu. Cada um tem um relacionamento diferente com o dinheiro, Sim. e você pode ter semelhanças com seu parceiro. Mas também haverá diferenças. E aí, de novo, é aprender a aceitar a pessoa. E uma das coisas que conversamos aqui foi sobre as dívidas que você tem, as dívidas que eu tenho. Nós não tínhamos dívidas. Mas é algo sobre o qual se fala, tipo, há dívidas? Como você vai lidar com isso? Como isso te faz sentir, se o parceiro tiver isso? De quem é a responsabilidade? Estamos juntando as finanças. Quem vai pagar o quê? Coisas que você simplesmente não pensa. Que talvez você presuma. Ah, o homem vai pagar por essas coisas e eu não vou pagar nada quando me casar. Ou talvez você diga, vamos dividir 50-50. Ou, eu sou um grande empresário, vou assumir a responsabilidade. E então, 2 anos depois, você está casado e um dos dois fica ressentido. Nunca Você nunca discutiram discute essas isso. coisas. Ou descobre, espera, o quê? Você tinha toda essa dívida? E você nunca me contou? Todas essas questões, acho que são informações importantes. Quando você está namorando, acho que há um momento. Nós falamos sobre isso quando estávamos namorando, antes de casarmos. Para mim, eu queria passar por muitas dessas coisas quando estávamos namorando. Porque eu pensava, por que casar e depois terminar? Tipo, contar para seus amigos, familiares e o mundo, nos casamos. E então, não deu certo 6 meses depois, porque não tivemos essas conversas. Sim, sim. Você não precisa... Tivemos essas conversas antes de casarmos. Sim, fizemos as 8 conversas do Sim, livro que falavam antes. sobre dinheiro. E eu estava me certificando. Estamos alinhados? Agora, isso não significa que alinhamos até onde iríamos guardar o dinheiro. Não foi isso. Mas era tipo, estamos alinhados em relação ao dinheiro? Sabe, são tipo 50 perguntas no encontro sobre dinheiro. E cada pessoa tem que responder a pergunta. E então, se tivermos respostas diferentes, era tipo, ok, por que você realmente sente isso? Como eu me sinto sobre isso? Você está ok se fizermos assim? E chegamos a um alinhamento em muitas dessas coisas. E foi tipo, ok, sim, estou ok com isso. E você está ok com isso. Ok, legal. Mas se tivermos uma grande discordância sobre dinheiro antes de ficarmos noivos, e se não resolvermos isso, só vai criar mais estresse, caos e dor para as pessoas. No noivado, no casamento, porque eles acham que se amam, mas eu acho que o casamento... Novamente, estamos casados há 3 meses, então não somos especialistas nisso. Mas eu acho que é sobre criar paz e harmonia dentro do alinhamento de valores, visão e estilo de vida, ao invés de eu amo essa pessoa e essa pessoa me ama. Porque isso vai ser o suficiente? Eu simplesmente não acho que isso seja o suficiente para as pessoas. Não é o suficiente. Eu tenho trabalhado neste livro nos últimos anos, Make Money Easy, que falava sobre curar seu relacionamento com o dinheiro. E eu acho que quando cada pessoa passa por esse processo de curar seu relacionamento com o dinheiro, você tem mais paz e harmonia juntos também. Porque você não tem medos.
ansiedades, limitações, bloqueando você de se sentir livre com o dinheiro. Além disso, sabe o que mais? É bom ler esse livro juntos. Claro. Sabe, o seu livro. Como casais. Leiam juntos. Porque várias das perguntas e exemplos que surgem no livro, você pode compartilhar um com o outro. Então ajuda a compartilhar como a experiência do dinheiro tem sido para cada um, e então ajuda a entender seu parceiro. Sim, Porque o que está por trás de qualquer briga sobre dinheiro para muitas, sabe, para muitas pessoas, é confiança. Por exemplo, sabe, a apreciação. Sabe, eu compro todas essas coisas diferentes para ela, mas ela tudo o que ela faz é reclamar ou... reclamar e tudo isso, e ela simplesmente não se importa. Então ela não Exatamente. valoriza o meu Sim. esforço. Sim, Não valoriza o meu trabalho, não valoriza o que eu trago para nós dois. Então é sentir-se não apreciado por baixo disso. Ou ele não está compartilhando nenhuma de suas finanças, por quê? É estranho. O que está acontecendo? Ah, bem, isso é uma questão de confiança. ou ele é mão de vaca ou sei lá. Sim, sim. É uma questão de confiança. Então há coisas mais profundas por trás do conflito sobre dinheiro. Sim, e se vocês quiserem que a gente faça um episódio inteiro sobre dinheiro e relacionamentos, deixem nos comentários. Nesse episódio todo, podemos falar sobre o acordo pré-nupcial. Ah, sim, Podemos tudo. falar sobre, meu Deus, tem O tanta processo. coisa. Todo o Sim. processo. Então, se vocês quiserem mais disso ou se tiverem problemas com isso, nos avisem nos comentários. Novamente, isso poderia ser uma semana inteira de coisas para as pessoas passarem. Depois falamos sobre intimidade no casamento. Oh, meu Deus, isso foi tão bonito e tão importante. E Não consigo lembrar dessa parte, mas qual era o ponto principal? então a principal coisa sobre intimidade nos casais que já estão casados, que é bonito, é que uma das coisas é que achamos que o casamento é a linha de chegada. Ah, chegamos lá, ótimo. Agora ela é minha esposa. Não preciso ser romântico. Sabe? Quando, na verdade, antes de chegarmos lá, eu estava me preparando para sair em encontros. Você estava se preparando para eu sair em encontros. Íamos a um encontro juntos. Tornávamos isso divertido, alegre, especial. Sim, e também, eu estava cuidando da minha saúde antes. Você estava cuidando da sua saúde antes. E você não pode simplesmente largar porque agora casou. Tem que cuidar da sua saúde, da mente, se preparar para sair, para viver a vida e sair em encontros. Todas essas coisas. Sim, a maneira como eles falam sobre isso no workshop também é que. Porque muitas pessoas pensam, ah, se você está em um workshop cristão ou católico, é como se nunca falassem sobre sexo. Nunca deveríamos tocar nesse assunto porque Devem Não. falar sobre isso. eles falam sobre isso porque dizem: seu marido e sua esposa estão aí para desfrutar um do outro. Isso é literalmente outra via do amor de Deus por você. Isso está aí para você. Então, a maneira de construir intimidade tem tudo a ver com tudo o que discutimos antes. Sabe, você não vai sentir que quer ser íntimo de mim se eu estiver reclamando de você o dia todo. Se eu estiver reclamando da vida que temos o dia todo. Se você está se sentindo não apreciado, você vai ficar tipo, sabe? Ai, nem sei se eu quero isso. Ou talvez você só queira aquilo. E aí você vai ficar tipo, ai, porque eu não quero. Sabe? É algo que engloba tudo. E é uma oportunidade e um presente que Deus nos dá para desfrutarmos do amor um do outro de uma maneira física. E é tão importante quanto os outros também. Sabendo que vai mudar e evoluir com o tempo e todas essas coisas diferentes. Então é como... E se a mulher não quiser ter relações sexuais tanto quanto o homem? O que acontece? Sim, Bem, você provavelmente precisa perguntar a ela, por quê? Tipo, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Pode não ter nada a ver com o homem. Provavelmente há algo acontecendo com ela. E então você pode, com curiosidade, sabe, se dirigir à mulher e dizer, ei, eu adoro me conectar com você dessa forma. Então não se trata de sexo em si só, é sobre intimidade. Eu adoro me conectar com você dessa forma. Me sinto amado quando temos, sabe, quando somos íntimos um com o outro, e estou começando a me sentir menos desconectada, sim. desconectada. E essa é uma maneira linda de me conectar com você. É interessante porque eu não quero, tipo, homens são assim e mulheres assado. Há certas coisas nas quais somos diferentes. Isso é uma realidade. Para os homens, o que eu ouvi de você é como procurar essa conexão. Quando você é íntimo com sua parceira, se sente mais conectado, certo? E
E para nos sentirmos íntimos com nossa parceira, precisamos primeiro nos sentir emocionalmente conectados. Então é quase como o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas na realidade, é um complemento um para o outro dessa forma. Você alimenta a conexão emocional e sente a conexão física, uma com a outra. E elas seguem assim, em um ciclo. Mas e para você? Por que você acha que uma mulher não gostaria de ter intimidade com seu parceiro? Se sente desconectada. Você perguntaria para a mulher? Provavelmente. Ela se sente desconectada, ou se sente desvalorizada, ou não apreciada. Algo está errado por algum motivo. Não se sente atraída pelo homem, ou sente ressentimento, ou sente... Quero dizer, várias coisas. Sabe, tem uma coisa interessante que eu aprendi recentemente que... Você sabia que existe algo chamado... machismo prejudicial? Você sabe o que é machismo, certo? Sim. Também existe o machismo Isso prejudicial. existe? Que coisa, não? O machismo. E não sei se significa a mesma coisa por aqui nos Estados Unidos. Macho, machismo. Existe machismo prejudicial. E também existe o feminismo prejudicial. Tipo, eu acredito nisso. E quando você, como mulher, começa a achar que seu poder sobre o homem tem a ver com sexo, e quanto você dá para ele ou não, quando e somente quando você quer, e todas essas coisas, você está criando a maior prisão de todas. Oh, É uma versão de controle. é manipulação. É manipulação, isso mesmo. Cara, Sim. E então eu acho que essa parte é importante, sabe? então as mulheres não devem controlar o sexo com o homem com quem são casadas. Não, eu não acho. Não devem manipulá-los ou dizer, não vou te dar, ou agora não. Não, eu não acho. Por quê? O que acontece quando isso acontece? Porque você está caindo na armadilha do controle, como em qualquer outra coisa na vida. Isso não é amor. Isso não é amor. Você está apenas dizendo: eu tenho isso que você quer, então por isso estou acima de você agora, e você está aqui. Então, a menos que você faça isso e aquilo, eu vou fazer isso. Nossa, cara, E isso vai deixar o homem ressentido. é cansativo. Vai ser cansativo e você não está percebendo, mas está se tornando uma coisa. Como assim? Como assim? É que quando você diz que isso é uma coisa... Isso é tipo um valor e você não vai me dar. Sim, é nisso que vou colocar meu valor como mulher. Vai ser meu corpo, então esse é o valor. E aí está. Você só vai ter isso quando eu quiser, como eu quiser. Ótimo. Isso é fantástico. Você tá ótimo agora. Mas o que vai acontecer quando você tiver 60 ou 70 anos? Sério? Você vai continuar se esforçando ou colocando seu valor no aspecto físico de você? Você não está Uau. construindo para o longo prazo, entende? Também é assim quando você faz um sacramento do matrimônio, talvez se você não estiver em um relacionamento, mas se você estiver se casando, e você diz, estou escolhendo estar apenas com você e ser sagrado com você. E alguém diz, não, você não pode ter isso. Por uma semana ou semanas ou meses ou o que for. Tipo, o que você acha que vai acontecer? Alguém vai dizer, Termine o relacionamento. mas é como se você estivesse forçando alguém. Agora, se houver algo médico ou algo diferente acontecendo, é outra coisa. Mas estou Sim, isso falando é sobre ter diferente. poder e controle sobre a pessoa e dizer, não, você não pode ter isso agora até fazer isso ou aquilo, ou qualquer coisa. A menos que você tenha quebrado a confiança de alguma forma e a pessoa realmente precise de tempo para se curar, isso é diferente. Mas se for apenas tipo, você não está me ouvindo, você não vai conseguir isso. Quer dizer, Às vezes não vem assim. Às vezes vem tipo, estou sim, cansada. exatamente. As crianças estão tão assim e assado. E... Mas você está construindo um abismo. Você está criando um abismo. E você, não importa o quão disciplinado o parceiro com quem você está. Se você passar 6 meses fazendo isso, 1 ano fazendo isso, eles começam a... Cara, a mente deles vai pensar besteira. Não importa o quão disciplinados sejam. Isso não significa que eles vão trair. Mas você não está preparando o seu relacionamento para o sucesso. Você está preparando o terreno para que outra pessoa entre, ou para distrações, ou o que quer que seja. Então, você precisa estar atento a isso. Ou apenas se comunique. Ei, não estou muito afim agora. E está acontecendo algo no meu corpo e eu só preciso de algumas semanas. Ou seja lá o que for. Isso Ou é então, diferente.
Ei, Sim. estou passando por algumas coisas agora, mas há outras formas de sermos íntimos. Tipo, não quero que a gente perca a intimidade. Existem outras formas de ser íntimos. E o que acontece aqui é verdade. Às vezes, todas as coisas que mencionei, estou cansada, as crianças e tudo mais. Ainda não temos filhos, mas sei, Exato. você pode. Você pode estar exausto em certos momentos. Não essas coisas. Mas quando o abismo é grande demais, Quando é manipulação, na verdade, é mais como poder. quando é manipulação ou quando é demais esse abismo, quando o abismo é realmente grande demais, aí se torna um pouco perigoso. Só porque também, eu acho que, como eu disse, quando você, e como você também disse, quando está criando esse pacto do casamento, você está se comprometendo com essa pessoa. Você está. Caso contrário, não se case. Exatamente. Você está se comprometendo com essa pessoa. Mas se essa pessoa não estiver cumprindo seus votos, Sim. porque ser íntimos um com o outro é parte do cumprimento dos votos. Quando essa pessoa não está cumprindo seus votos, acho que leva a uma conversa com um terapeuta, com um padre, com alguém que possa te guiar nisso. Sabe, há algo mais profundo acontecendo ali que não sabemos o que é. E a gente nem sempre sabemos. E é por isso que volto ao que disse antes. Saber que ambos tínhamos uma mentalidade de crescimento, tipo, estou disposto a me olhar no espelho se algo não estiver certo e perguntar, como posso melhorar? Ou, como posso olhar para isso e ver as coisas de forma diferente e encontrar um ajuste para garantir que nosso relacionamento esteja funcionando. E isso me fez me sentir seguro sabendo que você estava na mesma posição, que ambos estamos nessa posição. Então é quando coisas assim acontecem. É realmente ter uma conversa e aprender a gerenciar o conflito com uma resolução tranquila e depois criar acordos em torno disso. E pode ser sazonal. Então sim, a intimidade no casamento é uma grande questão. Há duas últimas coisas que passamos nesse processo. Sim, E depois de compartilharmos essas duas últimas coisas, vou compartilhar esses dois grandes anúncios, essas surpresas. Então, fique ligado para isso daqui a pouquinho. Mas os próximos tópicos foram sobre sonhos, sobre metas e tomada de Sim. decisões. E gira em torno de, sabe, como comunicar, esclarecer e estar alinhados nos sonhos, metas e na tomada de decisões um do outro. Porque quando você se casa, sabe, são dois indivíduos com suas próprias carreiras, metas, sonhos, coisas que superaram e visões que têm para o futuro. E quando dois se unem para criar uma unidade, uma família, eu me comuniquei desde o começo dizendo, esse é meu sonho, essa é minha meta, essa é a fase da vida em que estou agora. E eu não sei se isso vai acontecer em 10, 20 anos, 2 anos, não sei. Mas é para onde estou indo, e quero ter certeza de que você está de acordo com isso. Ou seja, o estilo de vida que eu tenho, que às vezes estou viajando muito, às vezes falando no palco, às vezes tem muita gente ao meu redor, às vezes estou entrevistando pessoas, outras vezes não. Seja o que for. às vezes você está escrevendo. Aliás, o sonho que você tem agora Exatamente. é fantástico. Exatamente. Sabe, eu tenho um plano de chegar às Olimpíadas no futuro, e isso vai me exigir viajar muito. E vai nos exigir viajar juntos, sabe? Para apoiar Sim. a realização desse sonho. Com certeza. Isso é algo que você está alinhada? E eu também sei que você faz filmes. Normalmente faz 2 ou 3 filmes por ano. Isso dura de 8 a 10 semanas por vez. Você vai viajar. É como, eu estou de acordo com isso. Eu estou de boa com o fato de não te ver por algumas semanas, porque vou precisar estar presente aqui, viajando de um lado para o outro, e vice-versa. Esse é um estilo de vida com o qual estou de acordo. Sim, Porque se não for isso, e for um grande não, e eu nunca quiser viajar, e você estiver sempre viajando, então esse conflito de estilo de vida, esse conflito de sonhos e metas, vai criar um relacionamento conflituoso. sim. E também a decisão, a tomada de decisões, eu acho, é importante porque outra coisa que acho bonito que fazemos e começamos a implementar é: os seus sonhos, eles também são meus sonhos. O que são meus sonhos também são seus sonhos. É como se, quer dizer, obviamente, somos 2 indivíduos. E você tem seus sonhos de, sabe, jogar handball e, sabe, fazer todas essas coisas. E eu tenho meus próprios sonhos. Mas o que acontece é que quando estamos compartilhando isso um com o outro, porque estamos juntos escolhendo um ao outro como marido e Nossos mulher, sonhos. eles se tornam nossos Sim. sonhos. E então os discutimos. Me lembro de uma vez. Isso foi há muito tempo, mas eu ia para um projeto que ia ser filmado na África do Sul,
e eu estava muito perto no processo de audição. Sério? Não me lembro disso. Não quero falar sobre o projeto agora, mas vou te contar depois. Então seria na África do Sul, ok. Sim, mas nós, na época, não sabíamos que seria filmado na África do Sul. Mas potencialmente Ok. seria na Austrália ou no Sul. Sim. Algum lugar distante. Eu lembro, tivemos uma conversa sobre isso. Iria levar 9 meses, entre 8 e 9 meses, para gravar aquele projeto lá. E eu liguei para o meu gerente e disse: eu sei que estão me considerando junto com outra garota. Eu não quero pegar isso. Por que discutimos isso? Tipo, será que funciona para a nossa vida e para a forma como estamos estruturando nossa fundação? Sim. E para mim, valeu a pena não fazer isso. Não era um projeto de um sonho grande o suficiente. Não era tipo, esse é o projeto que sempre quis fazer. Mas mesmo que fosse, essa é a questão. Quando você toma uma decisão, é a decisão que tomamos juntos. Então não tem por que mais tarde virar e dizer: lembra daquela coisa que eu deixei de lado por causa de... Não. Tomamos a decisão juntos e foi uma boa decisão. Eu estava em paz. Não estava tipo, Exatamente. eu realmente quero fazer isso, mas tenho que sacrificar Não. o casamento. Você estava de boa em recusar, porque você também tinha várias opções, outros projetos. E os filmes que eu produzo eu mesma, que posso escolher o cronograma de quando vou fazer. Talvez se fosse 8 semanas teria sido diferente, mas 9 meses. Isso não faz sentido. Sim. Então, é tomada de decisão e criar acordos em torno disso. E com os seus sonhos, certo? Você voltou das Olimpíadas e disse: ei, escuta, Ei, eu quero ir para as Olimpíadas. eu quero ir para as Olimpíadas. E você também sabia que eu sempre quis ir. Então era como, você sabia que eu vou fazer coisas assim. Sim. O que é a beleza de compartilhar a vida juntos? Quem sou eu para dizer: não, você não pode. Espera um pouco, mas temos isso e isso e... Não. É isso. Por isso estamos escolhendo estar juntos pela nossa liberdade. É nossa liberdade. Então, tipo, você tá empolgado com esse sonho. Eu estou empolgada com aquele sonho. Vai nos levar aí para a Espanha ou algum lugar? Ok, vamos lá se isso é o que for preciso para esse sonho. Então, essa parte, eu acho... Obviamente, nós temos apenas 3 meses de casados, mas temos usado isso durante todo o tempo e todos os anos Exatamente. que estamos em nosso relacionamento. E eu acho que é uma base importante. Com certeza. Sim. A última coisa é sobre espiritualidade. Então eles começaram com, novamente, uma cerimônia de velas e meio que preparando o palco para o fim de semana. Então passamos por todos esses exercícios diferentes, dramatizações. Eles fizeram sessões de grupos pequenos para que pudéssemos dizer: por que você pensa assim? Por que você pensa assim? E meio que ouvir as opiniões de diferentes casais também, o que achei interessante. Fizemos muitos jogos onde ficávamos de costas e era tipo, levante a mão se você pensa assim, e levante a mão se você pensa assim. E era tipo, Levante a mão se você sabe que seu parceiro tem dívidas. Levante a mão se você sabe disso. Foi interessante ver também outros casais. outras pessoas. Eles Sim. ainda não sabiam sobre seus próprios problemas. Então, todos esses exercícios, jogos e dramatizações realmente permitiram que você conhecesse mais o seu parceiro, com quem você está noivo, prestes a se casar. É por isso que acho importante fazer esse tipo de coisa antes do noivado. Porque se os seus sentimentos de amor estão dizendo, esta é a mulher com quem eu quero estar, ou o homem dos meus sonhos porque tivemos, sei lá, férias divertidas juntos, e ele me faz sentir bem, ou ela me faz me sentir ótima, e você não faz muitas dessas coisas, vai ficar com o coração partido. Quando você se casar, porque vai ter expectativas tão altas que eles nunca vão conseguir atender. E você vai sentir frustração após frustração, ressentimento após ressentimento. E então, um dia, você vai acordar olhando para a pessoa e dizer, por que me apaixonei por essa pessoa? Por que amo essa pessoa? Porque você não escolheu entender tudo sobre ela, ou pelo menos 80%, 90%. E refletir, eu aceito todas as partes dela, eu aceito todas elas e posso amar todas as partes dela. Não apenas a parte do mundo da fantasia, sabe? O romance. Posso aceitar essa pessoa também quando estiver frustrada? Sim, exatamente. Eles fazem tais coisas quando estão frustrados. É quem eles são. Você consegue aceitar isso? Não significa que você tem que amar ou gostar, mas você consegue aceitar. E a parte espiritual também falava sobre como criar filhos na espiritualidade. Ou seja, porque isso é grande. Sabe, eu tenho certos amigos que estão namorando alguém de uma fé completamente diferente. Bem, isso é uma conversa. Sim, Porque se Sim. eles forem realmente dedicados nessa fé, o que é bom? Mas e se for completamente diferente da sua? Como vocês vão criar os filhos? 100%. Cheguem a esses acordos. Conversem. Tipo, Sim. se não for tão importante pra você, mas ainda assim, conversem sobre como vão criar os filhos. Isso é muito difícil. Certo.
Exatamente. E muito disso foi espiritualidade em casa. Como será seu relacionamento com a espiritualidade? Criando filhos com espiritualidade. Todas essas coisas. O que me leva à primeira surpresa. Você gostaria de compartilhar? A primeira surpresa? São duas. Não sei qual é a segunda. Diga a primeira. Ok. Você quer que eu Eu diga? vou dizer a segunda, pode falar. Tá bom. Então estou grávida. Estamos formando uma família juntos. Uma família Sim. maior juntos. Sim. Então essa é a grande surpresa. Fizemos vocês esperarem algumas horas para ouvir, mas você está grávida. E talvez a gente fale mais sobre isso depois em outro episódio. Mas é só algo que queríamos compartilhar com as pessoas aqui. Quero dizer, nesse ponto, provavelmente já postamos sobre isso online. Mas ficamos quietos sobre isso por alguns meses. É uma grande surpresa. Quero dizer, não é uma surpresa. Estávamos planejando isso. Mas é uma surpresa Estamos para nos as preparando. pessoas. É emocionante. É lindo. Sim. Então, essa é a surpresa que eu estava falando antes mais cedo. E essa foi a primeira. É uma boa surpresa. Uma grande surpresa. Você está surpreso que estamos compartilhando, mas para nós não é surpresa. Exatamente. É bom. Tudo isso que passamos, esse aconselhamento pré-casamento, todo esse processo, embora leve tempo, exige energia. Exija paciência. Exija Sim. conversas frustrantes para superá-las. Não é como uma diversão de tipo, vamos para a Sim. praia neste fim de semana. É mais tipo, estamos falando de assuntos sérios. Está tendo conversas sobre coisas mais complicadas. Embora exigiu todo esse esforço e trabalho, isso criou uma base tão boa para nós nos casarmos do jeito que nos casamos. E para você ficar grávida e sentir que há segurança, a paz, a harmonia, há acordos quando há desafios. Sabe, nós agora sabemos como resolver conflitos. Então, não estamos vivendo nesse caos estressante. É como fizemos muito do trabalho, nos unimos. E novamente não estamos falando de um lugar como alguém que está casado há 20 anos e já entendemos esse processo. Não. É mais como se sentíssemos que tivemos que aprender através de desafios e adversidade, e muitos altos nos primeiros anos. Como estabelecer uma base e criar um processo que funcione para ambos, para nos Sim. unirmos e nos casarmos. Sim, isso é o que funciona para nós. Eu queria te perguntar algo. Como você se sente Eu me sinto muito bem. sobre se tornar pai? Eu me sinto bem. Eu te falei ontem, ainda não caiu a ficha completamente. Quero dizer, não acho que vai realmente me atingir até que eu veja sua barriga bem grande. Provavelmente no dia em que acontecer, então eu vou estar tipo, uau, isso é real. Sim. Então estou animado, mas estou mais no modo de tipo, preciso fazer mais, preciso ir além, preciso planejar, preciso tipo, produzir, criar, fornecer. Estou mais como, certo, vamos lá. Sabe, estou pensando no futuro. Então é muito empolgante, mas também, sabe, não está no meu corpo. Então é mais como se eu nunca soubesse como é essa sensação. Mas acho que no dia em que acontecer, eu vou estar tipo, meu Deus, isso é incrível. Sim, acho que provavelmente vai ser uma sensação semelhante à de quando nos casamos, até o dia em que aconteceu. Então você sentiu. Provavelmente. Quando os bebês nascerem, você vai estar tipo, Nós vamos ficar tipo, e agora? Oh, meu Deus. Então não senti muito isso. Quero dizer, eu senti em momentos diferentes. Mas eu não senti o casamento até o dia anterior ou algo assim. Sabe, eu pensei, isso está acontecendo. Mesmo no dia, eu estava jogando pickleball no México e pensei, vou me casar hoje à noite. Aquela noite, o casamento na igreja, tudo foi tipo, o dia chegou, isso está acontecendo. Mas eu não estou sentindo. Estou empolgado, mas eu só não estou sentindo fisicamente o que você está sentindo. não está agora, Então, mas espere. eu não estou sentindo a gama de emoções e hormônios e todas essas coisas que você sente a cada momento. Mas eu estou realmente empolgado. Sim, Mas ainda temos tempo. Preciso preparar minha mente. eu sei. Preciso reunir meus recursos e me Sim. preparar. Então, é aí que estou. Sim, Mas esse é o anúncio e uma surpresa. nossa família está crescendo. Está crescendo. Você é uma esposa incrível. Eu te amo, meu marido. Temos tantas coisas que poderíamos falar em episódios futuros, como sabe, a questão do pré-nupcial. Por que foi importante para você mudar seu sobrenome? Como todas essas coisas para criar uma base mais forte e uma união mais forte para nós, Sim, que funciona para nós. E então, o que quer que vocês queiram ouvir a seguir, nos avisem nos comentários abaixo. Nos avisem o que mais gostaram dessa conversa. Quase 2 horas de episódio. E acho que é um bom ponto de partida. nossa. Houve muitos outros tópicos e reflexões que também discutimos. Sobre sua família, minha família, nossa família, planejamento para filhos,
Morar juntos. Há tanta coisa sobre como se mudar e viver junto que a maioria das pessoas não entende. Os acordos, desacordos, todas essas coisas diferentes. Mas isso foi um bom começo, acho, para as pessoas. E foi um ótimo começo para nós antes de nos casarmos, porque, novamente, isso me fez sentir mais em paz. E acho que sempre tive medo do casamento enquanto crescia porque não sentia que tinha um bom modelo disso. Você teve um ótimo modelo com seus pais. Eles são incríveis. Eles ainda estão juntos, com 40 anos de casados. E eles estão felizes. E para mim, foi como se eu realmente precisasse sentir paz e segurança. Precisava sentir que ninguém iria puxar o tapete debaixo de mim. E, eu digo que te amo e te aceito. E então, nos casamos. E agora, mude isso. Faça isso. E eu estava tipo, não vou viver essa vida. Sabe? Porque eu já vivi isso muitas vezes. Então, ter alguém com uma mentalidade de crescimento, alguém com um sistema nervoso equilibrado e que sabe gerenciar suas emoções foi muito importante para mim. E isso é algo que você tem. E faz isso lindamente. E sou muito grato por Não isso. sou perfeita. Você torna isso fácil. Nem todo dia, mas na maioria das vezes. Tudo bem, também não sou perfeito. Mas eu te aprecio. Sou grato por você. Eu te amo. Eu te amo. Estou animado para a nossa vida. Sou grato por termos nos casado, por estarmos tendo uma família. E espero que essa conversa seja útil para as pessoas. Novamente, não temos todas as respostas. Não somos Espero que especialistas foi em útil. casamento. Acabamos de nos casar. Eu sei, mas isso é o que funciona pra nós. Isso não significa que vai funcionar pra todo mundo, mas eu sinto que, sabe, nós juntos, estarmos juntos. Você nos guiou por esse belo caminho de como vamos estabelecer a base. Muitas das coisas que fizemos foram suas ideias, que você queria trazer para a mesa. Coisas que eu sonhava em fazer, sabe? No passado, com quem quer que fosse meu marido. Mas eu nunca pensei, uau, vou conhecer um homem que vai querer fazer esse trabalho. E ainda, por conta própria, o que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, a primeira vez que fomos à missa juntos foi porque foi sua ideia. Você disse, ei, vamos à igreja. Pensei, oh meu Sim. Deus. Eu nunca tinha ido a uma igreja católica, mas eu sabia que você foi criada dessa forma, então eu queria explorar isso para você. Ok, se isso for significativo para você, estou disposto a tentar. Não significa que vou me comprometer com isso para sempre, mas estou disposto a explorar e tentar coisas e ver como me sinto. E acho que é uma combinação também. Porque, sabe, nós fazemos isso um com o outro. Se eu vejo coisas que você está fazendo que te trazem alegria e paz, eu fico tipo, não só vai em frente, mas também, uau, eu gostaria de tentar isso também. Exatamente. É porque vemos que o resultado dessas coisas é mais alegria, mais paz, mais diversão, mais, sabe, curiosidade pela vida, explorar mais e estabelecendo uma base Sim. melhor. Eu te Sim, amo. Sou grato por você. Eu te aprecio. Você é incrível. você é um marido incrível. Você é uma esposa incrível. Se vocês gostaram disso, compartilhem abaixo o que querem ouvir mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Marta também, Infinitos, no YouTube. Sigam ela no Instagram, que ainda é seu nome antigo, Marta Igareda. Mas no futuro, vamos começar a mudar essas coisas. Mas, Sim. então sigam a Marta. Se vocês querem que façamos mais disso, nos avisem. Isso foi divertido. Essa é a primeira vez em quase 1 ano e meio, porque as pessoas amaram Sim. o último episódio que Sim. fizemos. Os últimos 2 episódios que fizemos. E sinto que aprendemos tanto no último ano e meio com esse processo, passando por todos esses livros, cadernos de exercícios, workshops e mentores de relacionamento. Então acho que nós Nós 2 experimentamos no passado relacionamentos semelhantes, que nos levaram até... Não quero dizer nada sobre as pessoas com quem estávamos, porque as escolhemos, mas... Muitas pessoas lá fora estão em um relacionamento muito codependente. Então, se quiserem que compartilhemos como foi para nós, como não romper com isso, mas tipo, dentro de você, como se libertar dessas coisas para encontrar e construir juntos um amor e relacionamento mais saudável. com certeza. E acho que isso seria realmente divertido de compartilhar. Vamos fazer isso. Se vocês querem mais, nos avisem. Te amo. Eu te amo. Eu te amo tanto. O que estou fazendo no relacionamento para me comunicar mais? Sim, e isso exige coragem. Sim, exige muita coragem. Não é só o que estou fazendo no consultório de terapia. O que estou fazendo quando estou sentado no sofá com a pessoa amada, com meu parceiro, e ele ou ela está tendo um dia difícil,